Chegamos! Estamos aqui, então, para fazer a nossa segunda aula do evento O Novo Ciclo. Boa noite, pessoal, tudo bom? Comentem aí no chat se vocês estão nos vendo e se vocês estão nos ouvindo bem. Espero que a gente esteja ao vivo. Vocês já estão nos vendo ao vivo por aí? Comentem aqui no chat. Eu sei que tem uma galera aqui no chat já comentando. Tem gente falando sobre a aula de ontem. Achei muito legal aqui. Quem estava aqui com a gente ontem? Comenta aí. Comenta aí. Teve galera que falou aqui, o Leandro falou assim, arrasaram ontem, foi épico, compartilhei para os meus amigos e no X. Obrigada, Leandro. Que bom que o Leandro compartilhou. Compartilhem, pessoal, a aula de ontem, depois quem não assistiu, reassiste, porque está disponível, ainda está no ar aqui no YouTube, né? A gente vai deixar alguns diazinhos disponível para quem perdeu ou não conseguiu assistir inteira, ou inclusive quem quer reassistir essas aulas, né? E para todo mundo que está chegando hoje nessa aula 2, eu quero primeiro dar uma boa noite aqui, saber de onde é que vocês são. Para quem não sabe, a gente mora em Porto Alegre, eu e o Carol estamos em Porto Alegre, somos gaúchas. Ontem tinha vários conterrâneos aqui, inclusive tinha gente do mundo inteiro. Tinha gente até do Canadá que comentou aqui no chat ontem. Londres também, né, Cacá? É, muito legal. Da Bahia, gente da Bahia, gente de Minas Gerais, quero saber de onde que vocês são hoje. Tem gente da onde? O Ricardo falou, boa noite de Luxemburgo. A galera tá falando aqui que foi ótima a aula de ontem. Boa noite, José. Roger, boa noite. O Alejandro tá aqui. Saludos desde Nova Zelândia. Nova Zelândia, que legal. O que mais? Uma galera estava aqui ontem que vai acompanhar a segunda parte da aula aqui. Show, que bom que vocês estão aqui com a gente. Maravilha. O Moisés de São Paulo. O Dan falou assim, olá meninas, excelente trabalho de vocês, esse de levar informação para as pessoas. A gente fica muito feliz em poder contribuir com o conhecimento de vocês. Esse é o nosso propósito. Quem mais tem aqui? Boa noite, ontem foi excelente. Um salve do Amapá. Sensacional a aula de ontem, boa noite. Boa noite, Marco. Franciliana, buenas noches. Mude Brasília, pessoal de Brasília está aqui, o Márcio do Rio de Janeiro, Chapecó, Curitiba, também o Arthur de Porto Alegre. Arthur estava ontem na aula, né? Eu te vi aqui. Bah, eu já toquei em Chapecó na minha época de banda. Uma banda de Beatles. Uhum. Foi bem massa, a galera curtiu muito. Guaxupé, Minas Gerais. Show, pessoal. São José dos Pinhais, a gente tudo que é lugar, né? O Mauro tá perguntando, cadê o chimarrão? Ah, Mauro, chimarrão no calor é brabo, hein? Ah, que a gente derreta aqui, né? E o tem gaúcho que toma chimarrão na beira da praia com 40 graus, né? E eu não consigo, é muito calor. O Marco Vasconcelos de Portugal, estaremos em Portugal, pessoal. Agora, no início de março, a Carol foi convidada para palestrar na Bitcoin Atlantis. Muito legal, estamos bem felizes também com isso. Então, vocês podem nos encontrar em Portugal, muito em breve, aí no início de março. Depois manda DM para nós, quem mora em Portugal, Lisboa. A conferência vai ser em Madeira, mas a gente deve passar por Lisboa. Aí, pessoal de Florianópolis e tudo mais. Bom, tem gente aqui de tudo que é lugar, do Brasil, tem gente de fora do país. Ó, Japão também. A gente tem uma galera, né, que nos segue, que é do Japão. Muito legal. Bom, pessoal, então, todos bem-vindos. Lauzinho, a gente de Porto Alegre. Pessoal, todos bem-vindos a essa segunda aula. A gente vai fazer, então, uma continuação da aula de ontem. Se você não assistiu a aula de ontem, tudo bem, tá? A gente vai retomar alguns temas que a gente trouxe ontem, a gente vai retomar hoje, então, para você ficar na mesma página e seguir o fio da meada. Aí depois você assiste a aula 1, tá? Que daí vai ficar mais completinho aí o conhecimento na sua cabeça. Certo? Então, o que a gente vai ter hoje? Aula 2, vamos ter uma apresentação aqui, vários slides para vocês. A aula está maior que a de ontem, vai ser assim, explosão mental, preparem-se para isso. No final, a gente preparou uma bonificação para vocês aqui. Vocês nos pediram várias mensagens que a gente está recebendo desde dezembro para que a gente fizesse uma oferta no Bitcoin Starter, que é o nosso curso sobre Bitcoin. Então, no final, para quem está com a gente hoje nessa aula, a gente vai mostrar qual que é essa oferta do Bitcoin Starter para quem quiser se aprofundar e continuar estudando com a gente, beleza? E depois,
a gente vai puxar perguntas. Claro, eu vou começar a selecionar aqui, enquanto vocês estão aqui no chat, eu já vou selecionar perguntas de vocês, dúvidas, e a gente vai bater um papo no final. Combinado? Então tá. Eu vou ficar aqui no chat, estou de olho no chat, e a gente vai seguir com as aulas. Pronta, Carol? Bora lá, então? Pronta. Vou aqui subir meus slides, eu adoro um slidezinho, né? Vou subir aqui, então. Me avisem quando começar a aparecer. Tá, bora lá, então. Ah, só um detalhe, antes da gente começar nos highlights da aula de ontem, Volta. Pessoal, compartilhem essa aula nos canais, nos grupos aí de WhatsApp de vocês, chame os amigos, chame família, quem não está por dentro, quem está aí lavando louça, vendo televisão, coisas aleatórias, chama para essa aula, porque essa aula é muito importante. Chama para essa aula que a gente vai ensinar vocês aqui sobre Bitcoin, a gente vai dar um passo a passo no final. Então, essa aula tá bem densa de conteúdo. Para quem está por fora e quer entender de Bitcoin, chama para cá e deixa o like aí no vídeo no YouTube, para o YouTube espalhar para mais pessoas. Bora lá, então. Dados os recados. Bora. Feito. Deixa eu voltar aqui para minha tela. Então, o que a gente falou ontem, né? A gente explicou o que são os ciclos do Bitcoin, o impacto do halving no preço do Bitcoin do passado. A gente falou sobre as mudanças macro que estão acontecendo agora, as mudanças mais de longo prazo, e as mudanças de curto prazo. Então, existe uma sobreposição de ciclos que está acontecendo, em que o Bitcoin está entrando no novo ciclo, desculpa, o cenário macro está entrando no novo ciclo, e o Fed vai começar, provavelmente nos próximos meses, aí, a reduzir taxas de juros, e isso impacta o mundo inteiro. Possivelmente deve começar a voltar a expandir o M2, né, para conseguir manter o sistema financeiro operando, ou seja, vai voltar a imprimir dinheiro, e isso tende a aumentar a liquidez. A gente viu já no final da aula de ontem, que quando aumenta a liquidez global, o Bitcoin também tende a subir, porque as pessoas começam a usar essa liquidez para várias coisas, inclusive investir em ativos, e um desses ativos pode ser o Bitcoin. E a partir desse halving, que vai acontecer agora em 2024, a princípio em abril, Bitcoin vai se tornar mais escasso que o ouro, e vai ser o primeiro ativo, o primeiro possível novo tipo de dinheiro a ser criado, que vai ser mais escasso que o ouro, e isso tem impacto muito importante, e a gente vai começar por essa afirmação e ver o que pode acontecer daqui para frente. Então, ontem a gente falou de passado, e hoje a gente vai falar de presente e futuro, né? O que tende a acontecer daqui para frente. Outros pontos que eu vou trazer hoje é sobre a grande desmonetização que pode acontecer com esse avanço da adoção do Bitcoin. A gente vai falar o que pode acontecer depois do halving, como que vocês que estão aqui na live podem se posicionar e aproveitar não só esse, mas todos os ciclos do Bitcoin daqui para frente, né? Esse é o nosso objetivo, ajudar vocês a pensarem a longo prazo e não só a curto prazo. Então, só retomando alguns conceitos básicos do Bitcoin, preço é o resultado de oferta e demanda. Então, qualquer produto, qualquer ativo, qualquer coisa que seja negociada no mundo, depende da oferta desse produto, a quantidade de produtos que existem, e de uma demanda, uma quantidade de pessoas que demanda por esse produto, ou ativo, ou serviço, né? É um conceito básico de economia. Só que Bitcoin tem um detalhe. Ele é um ativo que não tem como expandir a oferta. Não tem como criar mais Bitcoin, que é essa caixinha aqui na esteira, né? Mesmo que a demanda aumente, mesmo que o número de pessoas aumente querendo ter Bitcoin, não tem como aumentar a oferta. E a única forma da oferta atender a demanda é o preço subir. Porque os hodlers, as pessoas que acumulam Bitcoin por longo prazo, elas não vão vender Bitcoin, ou elas tendem a não vender Bitcoin a um preço mais baixo do que elas compraram, porque elas entenderam as propriedades do Bitcoin, a escassez, tudo que eu expliquei ontem, escassez, descentralização, a teoria dos jogos, os incentivos por trás do Bitcoin, todas as propriedades dele, e não vão segurar pelo máximo de tempo possível, porque percebem a diferença do Bitcoin para os outros ativos que existem no mercado tradicional, né, de investimentos tradicionais. Então é por isso que a tendência de longo prazo dele é aumentar de preço, porque a oferta não responde à demanda. E a demanda tende a crescer no longo prazo, e a oferta é inelástica, é fixa em 21 milhões de BTC. E esse aqui é um print que eu dei numa plataforma chamada Clark Moody Bitcoin, que é um dashboard, ele mostra várias métricas do Bitcoin, e eu circulei aqui os dados de supply, de oferta. Então, para vocês terem uma noção, só podem existir 21 milhões de Bitcoin, arredondando, e já foram emitidos cerca de 19.601.824 BTC, e falta ser emitido 1.397.956, ou seja, 96% da oferta de Bitcoin já foi...
93, eu falei 96, né? 93% da oferta de Bitcoin já foi emitida. Isso quer dizer que falta menos de 7% da oferta para ser emitida até o ano de 2140, que é o que aparece nessa imagem aqui, né? Então, já aconteceu o primeiro halving lá em 2012, 2016 aconteceu o segundo halving. Quem não assistiu a aula de ontem, assiste para entender o que é o halving. Já aconteceu o terceiro halving em 2020 e agora a gente está aqui, ó, às vésperas do quarto halving do Bitcoin, com 93% da oferta já emitida, da quantidade de Bitcoins que podem ser criados. E tem uma coisa que é muito... que quando eu olho sempre me deixa nervosa, sabe? Que é até o ano de 2030, 2035, por volta dessa região aqui do sétimo halving, antes do sétimo halving, 99% da oferta de Bitcoin vai ter sido emitida. Para os próximos 100 anos seguintes, ou 90 anos seguintes, vai ser emitido 1% da oferta de Bitcoin que falta. Então, olha como a gente está num momento muito privilegiado da história do Bitcoin, em que ainda grande parte da oferta está sendo emitida ainda, mas nos próximos anos essa janela de oportunidade começa a se fechar conforme os halvings forem acontecendo. E por que eu falo que a demanda para o Bitcoin tende a crescer, né? A oferta é fixa e a demanda tende a crescer. Porque Bitcoin ele une digitalmente propriedades que só o ouro tinha de forma física, de forma analógica. E são essas propriedades aqui, que são as propriedades de um dinheiro sólido, né? A gente já teve vários dinheiros ao longo da história da humanidade, sal, conchas, pedras, um monte de coisa já foi dinheiro, mas só o ouro perdurou por milênios sendo o principal dinheiro usado pela humanidade. Porque ele tem algumas propriedades que dão valor a ele e que dão confiança nele como um ativo que não pode ser desmonetizado ou desvalorizado ou pode ser diluído através de criação de uma hora para outra, né? Porque o ouro, para qualquer pessoa ter ouro, alguém tem que minerar esse ouro do solo, extrair ele do solo. Isso exige um custo de maquinário, de tecnologia, de procura, de pesquisa para ver onde é que está esse ouro. E com o tempo, as jazidas de ouro, até então, elas tinham ficado cada vez mais escassas. E é por isso que o ouro, durante muito tempo, carregou essa bandeira da escassez, né? Como um dinheiro sólido que mantém as propriedades de durabilidade, que não estraga, que é super divisível, que você pode dividir em porções menores, e é por isso que fizeram as moedas, que é super fungível, ou seja, uma grama de ouro é igual a outra grama de ouro. É relativamente portátil, né? Quando a gente pensa em dinheiro do passado, o ouro era uma forma fácil de transportar valor, fácil de verificar, super escasso, mas ele também tem um tempo de história que é bastante longo, tem mais de 1000 anos. Já o dinheiro fiat não é nada durável, né? A gente tem visto várias moedas colapsando ao longo do tempo, especialmente dinheiro de papel que rasga, que mancha, que molha e ele acaba se destruindo facilmente. As vantagens dele é que ele é super divisível e super portátil em relação ao ouro, porque é um pedaço de papel, né? O ouro é um metal pesado que para transportar exige espaço, exige, se for uma quantidade grande, um veículo de transporte grande, exige uma segurança também. Você vai transportar barras de ouro, você vai ter que, né, colocar num lugar escondido, você não vai mostrar para qualquer pessoa que você está transportando ouro. E, por exemplo, bancos centrais, quando vão transportar ouro, eles fretam um avião, eles contratam seguranças, batedores, então tem um custo enorme. Então, ao longo do tempo, por causa de todas essas propriedades monetárias que são reconhecidas globalmente e ao longo dos séculos, né, o ouro foi até então o principal dinheiro usado pelas pessoas. O dinheiro fiat conseguiu substituir o ouro recentemente, em 71, quando o Nixon lá tirou o lastro do dólar no ouro, porque ele é muito divisível e fácil de transportar. E conseguiu dar esse calote colocando a confiança dos Estados Unidos como algo garantido, né? Como os Estados Unidos fossem manter a economia deles estável por um longo tempo. Mas a gente está vendo que agora a economia americana está perdendo confiança. O sistema fiat está mostrando todas as suas rachaduras, como eu mostrei ontem na aula anterior. Em meio a tudo isso aparece o Bitcoin, um dinheiro digital que tem todas essas propriedades do dinheiro sólido. Ele é escasso, só tem 21 milhões de unidades, ele é fácil de verificar, qualquer pessoa com uma carteira ou com um Node consegue verificar a veracidade do Bitcoin. É super portátil, porque é digital, não pesa, não rasga, não se destrói, né? É super fungível, um Bitcoin igual a um Bitcoin, ou um Satoshi igual a um Satoshi. Também é extremamente divisível, porque um Bitcoin é formado por 100 milhões de Satoshis. E é totalmente durável também por ser digital e ser também uma rede que está descentralizada e com cada vez mais
segurança, né? A gente tem visto o hash rate da rede, ou seja, o poder computacional, a quantidade de máquinas minerando Bitcoin, tornam ele uma fortaleza computacional. Eu não vou me adentrar muito nesse ponto hoje, mas eu queria mostrar essa imagem, porque mostra o quanto o Bitcoin consegue, de forma digital, replicar muitas das propriedades do ouro, só que de forma ainda melhor do que o ouro, porque ele é muito mais divisível que o ouro. A gente não consegue transportar porções muito pequenas de ouro, né? Pozinhos de ouro, é muito difícil. Agora a gente consegue transportar fragmentos de Bitcoin, a menor unidade dele, Satoshi, a gente consegue transportar facilmente. E o ouro é difícil de verificar. Se a gente não tem um ourives, uma pessoa que não tem experiência com um pedaço de ouro não vai saber se é real ou não. Com o Bitcoin, qualquer pessoa com uma carteira consegue enviar e receber e ter certeza que ela recebeu Bitcoin de verdade. O único ponto que o Bitcoin perde para o ouro é no histórico, é no tempo de vida, né? Então, o ouro se provou por milênios como um dinheiro sólido e o Bitcoin tem 15 anos. Mas se a gente pensar assim, profundamente, 15 anos é um tempo razoável. O euro, por exemplo, tem 25 anos. O real tem 30 anos. Então, o Bitcoin existe há 15 anos, metade do tempo de vida do real. Está se consolidando. A gente está vendo cada vez mais muitos daqueles preconceitos com o Bitcoin estão sendo desbancados, estão sendo quebrados, e Bitcoin está se fortalecendo ao longo do tempo, se valorizando. Ao contrário das moedas fiat e do próprio ouro, que anda estagnado há muitos anos, né, em valorização. E o que eu quero convidar vocês agora é a entender o impacto que a descoberta da escassez digital pode ter na nossa vida, no planeta, no sistema financeiro como um todo. Porque até então, o único ativo realmente escasso que se tinha garantias de escassez era o ouro. Mas com o Bitcoin agora a gente tem um ativo que é matematicamente escasso. Isso traz muita previsibilidade de uma forma que até então não existia no mercado financeiro e nem no dinheiro que as pessoas usam, né? Porque o mundo inteiro usa dinheiro, mas pouco se sabe sobre o dinheiro. Se sabe que a gente pode trocar ele por ativos, por produtos, por serviços, mas as pessoas não se questionavam até a chegada do Bitcoin o que é dinheiro. Será que um banco central determinando o valor da moeda é algo ok? Será que um banco central imprimindo dinheiro desvalorizando a moeda que eu uso é algo ok? Será que um banco central mudar as políticas monetárias de forma arbitrária faz sentido? Ou eu quero um dinheiro que seja previsível, que eu tenha certeza e confie nas propriedades que ele vai trazer daqui 10, 20, 30, 100 anos, que é o caso do Bitcoin. A gente sabe qual vai ser a política monetária dele para daqui 110 anos e a gente tem certeza que não vai ser alterada, né? Pela descentralização e todas as propriedades que eu falei ontem. O que a gente está começando a perceber agora é que os ativos que a gente considerava escasso, os ativos analógicos, como o ouro, por exemplo, na verdade tem escassez relativa. Um dos exemplos, por exemplo, é o diamante, né? Que não é um tipo de dinheiro, mas essa reportagem me chama muita atenção. Diamante não é dinheiro, porque não é super divisível. A gente não consegue dividir um diamante em fragmentos pequenos e trocar como o ouro se tornou dinheiro e podia ser cunhado em moedas e colocar ali a quantidade de ouro que tinha e se tornou dinheiro que todo mundo usa. Diamantes se tornaram joias, que as pessoas usam e guardam para, de alguma forma, armazenar valor, mas mais como um adereço. E essa notícia me chama muita atenção, ela é do ano passado, de setembro, que fala que a demanda por diamantes está caindo rápido, porque pedras estão sendo fabricadas em laboratório. E uma dessas lojas grandes globalmente, que é a De Beers, ela está cortando em mais de 40% o preço dos diamantes que eles vendem nas lojas deles, né? Ou seja, quando surgiu uma tecnologia melhor, que fez o diamante de forma artificial e não natural, a demanda começou a cair pela oferta de um diamante a um preço menor, né? Porque um diamante feito em laboratório, ele vai ter um preço menor do que o diamante real, e aí começa a cair a demanda do diamante real pelo aumento da demanda para os diamantes feitos em laboratórios. Ou seja, o diamante real está sendo diluído por esses diamantes artificiais. E a mesma coisa pode acontecer com o ouro. E quando eu vi essa notícia, eu fiquei espantada, né? Que nos oceanos podem ter 771 trilhões de dólares em ouro. Hoje o market cap, a capitalização de mercado do ouro, é de 12, quase 13 trilhões de dólares. E se a gente calcular isso, é quase 60 vezes o market cap atual do ouro, está no fundo do mar. E eu fiquei encucada com essa notícia, porque eu nunca tinha ouvido falar sobre isso,
e foi pesquisar em revistas de geologia, né? E realmente, nessa revista aqui, Geologin, ela é bem conhecida, fala que existem mais de 20 milhões de toneladas de ouro nos oceanos, mas a gente não pode alcançar esse ouro que está no oceano. E isso ficou na minha mente, eu fiquei matutando, será que tem como mineração marítima? E aí, hoje não, agora em janeiro, saiu essa notícia aqui da Noruega, que a Noruega pode se tornar o primeiro país do mundo a explorar comercialmente a mineração em alto mar. Espera-se que o parlamento norueguês vote os primeiros planos para isso essa semana, que foi no dia 4 de janeiro. No fundo do mar da Noruega, numa área do tamanho da Itália, encontra-se uma riqueza de metais preciosos, incluindo 38 milhões de toneladas de cobre. Eles focaram no cobre aqui, né? Isso é o dobro do que é produzido anualmente em todo o mundo. Eles não falaram em ouro, mas com certeza, se eles vão minerar metais preciosos do fundo do oceano, com certeza eles também vão procurar por ouro. E isso mostra como o ouro também pode ter a sua oferta diluída e como a escassez dele também pode começar a não ser mais tão escassa quanto se imaginava. E o que era uma escassez tida como confiável pode se tornar uma escassez relativa. Tem outro local que a galera está pensando em minerar, que é a mineração espacial, né? Caçar asteroides gigantes e que tem ouro na sua composição e tentar minerar em asteroides. E tem duas notícias que mostram isso, que é esse asteroide grande aqui, que tem cerca de 700 quintilhões de dólares em ouro dentro dele. E essa outra revista chamada Cosmos falando que a próxima corrida do ouro pode ser espacial, né? E eles mostram aqui o tamanho dos asteroides, que tem um que é do tamanho da Torre Eiffel, outro em relação ao Empire State Building. Então, isso é algo que está começando a ser debatido e isso coloca em risco, sim, a escassez do ouro. E aí, esse é o ponto que eu queria trazer aqui. Enquanto o ouro se torna menos escasso e começa a sofrer uma diluição muito parecida com o dinheiro fiat que eu mostrei na aula de ontem, enquanto isso, a escassez do Bitcoin só vai começar a aparecer agora. Agora que a gente vai começar a ver o quanto o Bitcoin é escasso. Por mais que todo mundo saiba que Bitcoin só vai ter 21 milhões de unidades, agora que a oferta vai começar a ser achatada e cada vez menos Bitcoin vai começar a entrar em circulação e ter disponível, né, para as pessoas negociarem. E é justamente o que esse gráfico mostra aqui, né? No primeiro ciclo do Bitcoin, tinha cerca de 2 milhões de Bitcoin em circulação para as pessoas negociarem. No segundo ciclo, passou para 1,7 milhão de BTC. No terceiro ciclo, 1,2 milhões de BTC. E a partir de agora, do próximo halving, cerca de 1 milhão de BTC vão estar disponível para negociação. Então, olha como agora a gente vai ver uma guinada para baixo da quantidade de Bitcoin circulante disponível para as pessoas comprarem. Agora a escassez vai começar a funilar de fato e agora que a gente vai começar a ver a real escassez do Bitcoin. No momento em que a demanda está batendo recordes, né? Esse gráfico aqui é de um mês atrás, em que 76% dos Bitcoin estavam na mão de long-term hodlers, que são hodlers, pessoas, um perfil investidor dentro do Bitcoin, que não vendem nas pequenas quedas, eles só vão vender quando o Bitcoin subir muito de valor. E ao longo aí dos últimos anos, a gente viu bater recordes agora em final de 2023, cerca de 76% do supply do Bitcoin estava na mão desses investidores de longo prazo, né? Os long-term hodlers, que é a galera que segura firme e só vende realmente se houver alguma valorização parabólica. Então, isso quer dizer que a demanda está cada vez maior. Tem mais pessoas fazendo hodl e essas pessoas estão segurando, não estão vendendo nesse momento e esperando os próximos ciclos do Bitcoin. Esse gráfico eu mostrei ontem, mas eu acho muito interessante mostrar porque é a prova de como o Bitcoin vai ser mais escasso que o ouro, né? Hoje, a emissão de novas moedas, de novos Bitcoin, a inflação monetária dele é de cerca de 1,7% ao ano, e ele tem uma relação stock to flow, que é a relação de o quanto existe de Bitcoin já foi emitido em relação ao que ainda tem por vir, de 60. O ouro, ele tem uma relação de 75, com uma inflação anual de cerca de 1,34% ao ano. E a partir do halving do Bitcoin, que vai acontecer agora em 2024, a inflação anual do Bitcoin vai cair para 0,83%. E a relação stock to flow dele vai dobrar para 120. Nisso, ele, de fato, matematicamente, ele se torna mais escasso que o ouro, com uma inflação anual menor, e daqui para frente vai ser cada vez menor, e uma relação stock to flow cada vez maior também.
Isso quer dizer que o Bitcoin é um ativo resistente à diluição. Ele não pode ser diluído por outras unidades que podem ser criadas do nada, porque não podem ser criadas do nada. Isso é muito diferente de outros ativos que podem ser criadas novas unidades, como o real, como o dólar, como o euro, como moedas fiat, e como o ouro, que pode sim ser, se aumentar a demanda por ouro, podem se descobrir novas jazidas, pode se minerar do fundo do mar, pode se minerar em asteroides. Se tendo tecnologia para isso, isso pode sim acontecer, porque de fato existe mais ouro em outros locais. Agora, não existe mais Bitcoin em outros locais. Por mais que se diga que vai surgir um novo Bitcoin, não tem como criar um novo Bitcoin, porque se criarem um novo Bitcoin, não vai ser Bitcoin, porque não vai ter o mesmo efeito de rede dele, não vai ter a mesma descentralização que ele. Isso torna ele diferente de todo o resto. É o único ativo que, de fato, é resistente à diluição e às impressoras, como acontece nas moedas fiat. Então, o Bitcoin é o único ativo que tem uma oferta finita para uma demanda que pode ser infinita, porque todo mundo no planeta precisa de um dinheiro sólido e vai demandar por um dinheiro sólido. Se acontecer um processo de hiperinflação, as pessoas vão buscar um local para se proteger. E está cada vez mais claro o quanto o dinheiro fiat, o dinheiro dos bancos centrais, ele é o pior lugar para se proteger, porque ele com certeza vai perder valor ao longo do tempo, porque é o que ele tem feito, né? Os bancos centrais não vão parar de imprimir, de diluir as moedas, diluir as pessoas e desvalorizar o dinheiro. E mesmo os ativos fiat, eles estão apoiados nessa moeda, eles estão apoiados nas métricas de inflação dos bancos centrais, que muitas vezes são manipuladas, como a gente já viu acontecer na Argentina, aqui no Brasil no passado, e em todos os países que passam por hiperinflação. Então, a demanda para o Bitcoin tende ao infinito, como está nessa frase, porque as pessoas vão sempre precisar de um dinheiro sólido. E é por isso que o ouro, né, enquanto ele era considerado um ativo escasso, ele foi o dinheiro escolhido para isso, porque ele conseguia manter valor no longo prazo. As pessoas enterravam o ouro e sabiam que quando desenterrasse ele ia ter valor, né? Mas conforme novas jazidas, como eu falei antes, são encontradas e mineradas e acessadas, essa escassez ela começa a ser retrocedida, ela começa a se tornar relativa. E com o Bitcoin, não é possível criar mais moedas de Bitcoin, né? E aí, muita gente pode estar falando agora, que não estou vendo o chat, depois a Cacá me conta, é que se mudarem o código do Bitcoin, dá para ter mais moedas. Esse food aparece o tempo todo, né? Que alguém pode alterar o código, podem os devs do Bitcoin ir lá e tentar mudar o código do Bitcoin, e a partir de, de algum momento, mais moedas serem criadas. Isso não é possível, porque já se tentou muitas vezes. Esses são alguns forks do Bitcoin, né, versões de Bitcoin que foram criadas, de protocolos que pegaram todo o código do Bitcoin e replicaram, expandindo a oferta, inserindo outras propriedades, mudando ali o que diz no white paper do Bitcoin original, só que nenhum deles deu certo. Nenhum deles substituiu o Bitcoin. Nenhum deles foi adotado. Nenhum deles conseguiu ultrapassar o Bitcoin de verdade em valor. Então, mesmo que tentem modificar o código do Bitcoin, vai ser um fork. E aí, aqui não vai dar tempo de explicar, mas é importante estudar o conceito de hard fork, soft fork. Então, vai ser uma outra ramificação, uma outra versão do Bitcoin, que não vai ter o mesmo efeito de rede e, por consequência, não vai ser adotado. Então, tentar copiar o Bitcoin ou tentar expandir numa versão fiat, que pode ser diluído, não vai dar certo, porque quem roda Node, a rede, não vai topar um Bitcoin com propriedades inferiores ao Bitcoin original. Então, por isso é pouco provável que, se uma alteração for feita, ela vai ser adotada, porque, de fato, já aconteceu tantas vezes e não deu em nada, que não adianta piorar o Bitcoin, né? As pessoas não vão adotar um Bitcoin com propriedades inferiores. E o que tende a acontecer daqui para frente, num evento de longo prazo, né, o que vai acontecer ao longo dos ciclos, é que o Bitcoin ele tende a desmonetizar outros ativos, ou seja, ele tende a ser uma esponja que absorve liquidez e que absorve valor de outros sistemas financeiros, de outros ativos, de outras moedas que têm propriedades inferiores a ele, porque ele tende a ser um sistema financeiro alternativo, e conforme ele for se estruturando, for criando as camadas, for ficando cada vez mais acessível, fácil de movimentar, de armazenar, de fazer tudo o que se quiser com o Bitcoin, ele vai absorvendo e drenando cada vez mais valor de outros sistemas financeiros, de outros ativos que são diluíveis, que perdem valor e que podem ser manipulados nas suas propriedades ao longo do tempo. Isso já está acontecendo. Esse é o gráfico do ouro precificado em Bitcoin, desde 2012. E se a gente olhar aqui embaixo, nessa barra inferior, não é só nos últimos 11 anos que o Bitcoin
sugou o valor do ouro, né? E que o ouro precificado em Bitcoin perdeu 99,97% de valor. Foi no último dia, na última semana, no último mês, de um ano para cá, né, nos últimos 3 anos, nos últimos 5 anos, o ouro perdeu 82% de valor. Então, é um processo constante. E quando a gente olha num gráfico em escala linear, até ele fica super achatado e parece que Bitcoin desvalorizou tudo isso aqui, né? Todos esses 99%, lá no início da rede, quando ele teve uma grande valorização. Mas se a gente olha em escala logarítmica, a gente vai ver que esse foi um processo constante, que a cada ciclo de alta do Bitcoin, a cada pico, né, dos ciclos de alta, ele desvalorizou um pouco mais, como foi em 2014, no pico do primeiro ciclo, como foi no pico de 2017, início de 2018, do segundo ciclo, e como foi agora em 2021, 2022, que ele também teve um novo pico de valorização e teve mais uma queda aí no preço do ouro em relação ao Bitcoin. Isso acontece com vários ativos. Se a gente pegar a Bolsa de Valores americanas e precificar ela em Bitcoin, ela também está sendo desmonetizada, ela também está perdendo valor em relação ao Bitcoin. Se a gente pegar imóveis, né, real estate, e precificar em Bitcoin, também está perdendo valor. Se a gente pegar o Ibovespa, agora eu peguei aqui o Ibovespa e apliquei o cálculo para precificar ele em Bitcoin, também perdeu. Ele saiu lá de, nem consigo ler aqui, muitos 1000% em relação ao Bitcoin a 0,66. Então, a gente consegue observar nesses gráficos que tudo está perdendo valor em relação ao Bitcoin, e inclusive títulos públicos, como os títulos do governo brasileiro, né, precificado em Bitcoin, perdeu 99% de valor. E esse é um ponto muito engraçado, que o Fred, que é um sistema de dados e estatísticas do governo americano, postou na sua base de dados vários alimentos, e eu só achei de ovos, mas aí eu trouxe aqui para exemplificar para vocês, ovos precificados em Bitcoin. Eles fizeram um cherry picking, né? Eles pegaram só um trecho do gráfico, que era aqui em 2022, 2023, para mostrar como os ovos estavam encarecendo em relação ao Bitcoin. Mas quando a gente expande o gráfico aqui até o início da rede, a gente consegue ver que o mesmo processo acontece com produtos e serviços. Eles se tornam cada vez mais baratos em relação ao Bitcoin. E é por isso que eu falo que, e todo mundo que começa a estudar o Bitcoin percebe que quando você acumula Bitcoin para o longo prazo, tudo fica mais barato em relação a ele. Porque, ao contrário do dinheiro fiat, em que tudo fica mais caro ao longo do tempo, você precisa de cada vez mais dinheiro, cada vez mais trabalho, cada vez mais tempo, né? Trabalhando para conseguir cada vez mais dinheiro, e você precisa preservar a todo custo esse valor, e tudo vai ficando mais caro, porque o dinheiro é diluído. No Bitcoin é o processo oposto. Como o Bitcoin se valoriza ao longo do tempo, quem acumula no longo prazo vê tudo ficando cada vez mais barato em relação a ele. E é por isso que o preço dos ovos, no longo prazo, também perdeu 99% de valor em relação ao Bitcoin, justamente pela valorização do Bitcoin ao longo do tempo. E eu acho muito engraçado esse gráfico, porque a gente está falando aqui de dinheiro, de ativos, de Bitcoin, mas o Bitcoin é uma tecnologia de preservar valor, e é um novo sistema financeiro alternativo que está surgindo, e de comunicar valor ao longo do tempo. Então é natural que ele vá agregando valor. Só que isso aconteceu com várias tecnologias. Eu já trouxe aqui em alguma live do passado sobre a internet, sobre telefone, sobre outras tecnologias que foram adotadas e que foram, né, nesse estilo de gráfico em S para cima. E hoje eu vou trazer o exemplo dos carros. Os carros substituíram os cavalos há mais de um século atrás. Só que começou devagarinho, foi em 1900, então não tinha estrada. Os cavalos eram o principal meio de transporte. Eles faziam cocô na rua o tempo todo, era um fedor para todo lado, e as ruas eram estreitas. Então, as cidades não estavam preparadas para ter muitos carros, para a demanda de carros que estava chegando. Mas com o tempo, essa demanda ela foi sendo atendida, mais carros foram sendo produzidos, e o carro foi adotado no movimento parabólico, né? E o que aconteceu com os cavalos é que eles deixaram de ser usados como meio de transporte, hoje é algo mais recreativo, mas os carros acabaram dominando aí como tecnologia que substituiu como meio de transporte os cavalos. E se a gente olhar o gráfico do Bitcoin em relação ao real ou qualquer moeda fiat e precificar ela em Bitcoin, é um gráfico muito parecido com o dos carros e os cavalos, né? Então, se a gente olhar aqui o formato da queda de uso do cavalo como meio de transporte, é o mesmo formato da perda de valor que o real está tendo em relação ao Bitcoin e em relação à adoção, né? As pessoas estão adotando muito mais o Bitcoin, assim como adotaram os carros ao longo do tempo. Então, aqui está o Bitcoin precificado em reais, aumentando em demanda
porque é um dinheiro que funciona como dinheiro muito melhor do que o real, porque o real não preserva o valor das pessoas, por mais que o Banco Central diga que sim, que é uma ferramenta para preservar valor, o real não preserva valor, e as pessoas estão adotando o Bitcoin, não só os brasileiros, mas o mundo todo. Quem usa todas as moedas do mundo está vendo que isso acontece em todas as moedas. E quando a gente precifica o real em Bitcoin, a gente percebe que o real está indo a zero. Então, com o tempo, está sendo desmonetizado, a liquidez dele está sendo perdida, ele está sendo tão diluído. E quando a gente precifica ele em Bitcoin, a gente chega nesse gráfico muito parecido com os cavalos. Então, Bitcoin hoje é como um carro no mundo movido a cavalos, né? Nem tudo está preparado para ele. A gente não tem as ruas preparadas, a gente não tem como... as pessoas não estão preparadas para o Bitcoin, muitas delas ainda estão na mentalidade Fiat, não sabe o que Bitcoin é, confunde Bitcoin com um monte de coisa que tem por aí. Mas a tendência é essa, é que com o aumento de demanda, as ruas fiquem preparadas, pare o cheiro de cocô das ruas, tudo seja estruturado e as pessoas passem a usar mais Bitcoin. Isso já está acontecendo porque a gente está vendo o efeito composto dos ciclos, né? Quando a gente fala em finanças tradicionais, se fala em juros compostos. Mas o que as pessoas não percebem é que os ciclos ele tem um efeito de sobreposição na carteira de quem acumula Bitcoin. Então, quem comprou Bitcoin uma vez e segurou por pelo menos um ano, em dólares está pelo menos 170% positivo. Quem acumulou ouro ou ações americanas não tem essa mesma valorização. Quem acumulou por 2 anos, 13% positivo. Por 3 anos, 17%. E se a gente for avançando aqui na linha do tempo, a gente vai ver que conforme os ciclos foram passando, quem começou há mais tempo teve um maior efeito composto de valorização desses ciclos ao longo do tempo na carteira, né? E num efeito muito maior do que em quem comprou ações americanas ou quem comprou o próprio ouro. Ontem eu mostrei que o Bitcoin ele chegou a valorizar 9 bilhões por cento, mas em reais. Em dólares ele chegou a valorizar 6,8 bilhões por cento. Né? Então, esse é o efeito que o Bitcoin tem de sobrepor os ciclos e sobrepor valorização ao longo do tempo na carteira. E como a gente prometeu, eu vou trazer aqui algumas tendências pós-halving, né? Porque então em abril o Bitcoin vai cortar a emissão de novos BTC. E eu trouxe aqui alguns gráficos. Esse gráfico aqui, por exemplo, é da Fidelity, do Julian Timers, ele que é analista da Fidelity, que é uma gestora, que há muito tempo fala de Bitcoin e também lançou ETF recentemente. E eles fizeram uma projeção, né? Se Bitcoin acompanhar, ele compara com a adoção da internet, né? Então tem uma projeção de preço inferior e uma superior, comparando se Bitcoin ficar próximo aí da velocidade de adoção da internet. Então, se ele seguir essa métrica de adoção, é possível que ao longo de 2024 e 2025 ele fique na faixa dos 96 mil dólares ou 41 mil dólares. Como ninguém tem bola de cristal, ele fez essa projeção aqui para mostrar o que ele imagina que pode acontecer. Não numa bull run, mas pelo menos nos próximos momentos aí. E tem uma outra métrica que é o Stock to Flow. Essa métrica ela ficou muito manchada no ciclo passado, porque o Plan B, o criador dessa métrica, ele começou a modificar ela. Essa é a métrica original, em que ele falava que no topo do ciclo anterior, de 2021, Bitcoin chegaria a 55 mil dólares. Ele chegou a 69 mil dólares. Só que daí o Plan B começou a alterar as métricas e começou a projetar para patamares cada vez maiores. Diz que Bitcoin, na verdade, ia chegar a 100 mil dólares. E ficou manchado por causa do comportamento dele. Mas na versão original do modelo Stock to Flow, ele acertou. E nesse modelo, em 2021, o Bitcoin atingiu ali o primeiro patamar de preços que ele projetou inicialmente no modelo Stock to Flow. E nessa versão original do modelo Stock to Flow, Bitcoin chegando aqui no próximo halving, né, que vai acontecer ali em abril, mas que pode ter, como eu falei ontem, alguns meses aí para ele começar a subida. Não acontece o halving, ele começa a valorizar imediatamente. Tem uns meses aí de gap de tempo para a oferta e a demanda começarem a perceber que está acontecendo um choque de oferta. E o que pode acontecer, segundo esse modelo, é Bitcoin chegar a 442 mil dólares, o que daria cerca de 2 milhões de reais. Então, isso não é futurologia, é um modelo, modelos podem estar errados, e esse foi o modelo que, pelo menos, ele acertou aí ao longo dos últimos ciclos. Vamos ver se esse modelo vai ser de fato descartado depois do próximo halving, ou não, se ele realmente vai atingir essa faixa de preço. Mas nosso objetivo aqui não é que vocês fiquem acumulando bitcoins só para esse ciclo e para esse halving. A gente quer que vocês mudem a mentalidade de vocês, enxerguem os problemas do sistema financeiro e se preparem para os próximos halvings.
Então, para todos os ciclos do Bitcoin que vão acontecer daqui para frente, porque é aí que está o efeito composto dos ciclos e aí que está também o enriquecimento das pessoas, né? Porque quando a gente fala de sistema fiat, ele empobrece as pessoas. E Bitcoin é um sistema que, no longo prazo, tem tornado as pessoas mais abundantes, né? Mais ricas em fiat, mas com muito mais possibilidades, não só de valorização, mas de possibilidades. Você pode usar Bitcoin onde você quiser, em qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar do mundo aceita Bitcoin, você pode trocar por qualquer moeda. Isso é super inovador, né? Então, te dá muito mais liberdade. E eu trouxe aqui a análise do Jesse Myers, que é o Croesus, bem na ideia do Bitcoin como uma esponja, né? Se ele é uma esponja que tende a desmonetizar outras classes de ativos, porque ele é uma nova classe de ativos sendo posicionada na economia global agora. Então, se ele vai desmonetizar outras classes de ativos, ele vai absorver como uma esponja valor de outras classes de ativos. E ele fez um exercício aqui, um exercício mental, de várias reservas de valor que existem, como o ouro, colecionáveis, carros colecionáveis, arte, o mercado de ações, real estate, que é imóveis, bonds, que são títulos governamentais, e dinheiro, né? Moedas. E aqui está o Total Addressable Market, que é o valor de mercado dessas classes de ativos. Então, o ouro tem 12 trilhões de dólares nele, colecionáveis 6 trilhões, artes 18 trilhões, o mercado de ações 115 trilhões, imóveis 330 trilhões, títulos governamentais 300 trilhões e dinheiro 120 trilhões de dólares. E que Bitcoin pode capturar cerca de 50% do mercado do ouro, porque se o Bitcoin é um ouro digital e o ouro está começando a ser diluído através dessas novas possibilidades de mineração, é possível que Bitcoin pegue parte desse mercado, e ele supôs aqui cerca de 50% do mercado do ouro. E pegue 5% do mercado de colecionáveis, de arte, 15% do mercado de ações, 15% de imóveis, 30% de bonds e 30% do mercado de dinheiro. E aí ele chegou num cálculo que mostra que o potencial total do Bitcoin, então, ao longo de toda a vida dele, até chegar lá no fim dos halvings, ele pode chegar nos valores atuais de dólar, né? Em cerca de 200 trilhões de market cap, ou seja, 10 milhões de dólares por Bitcoin. Isso daria 50 milhões de reais por Bitcoin nos preços atuais, né? E o que ele traçou, né? Que num primeiro momento, ele fez esse gráfico aqui quando o Bitcoin estava 400 bilhões de dólares. Agora o Bitcoin está cerca de 800 bilhões de dólares em capitalização de mercado. Mas se o Bitcoin absorver essa parte do mercado do ouro, ele pode fazer, então, cerca de... Aqui está 30 vezes, mas considerando que a gente está com um market cap de 800 bilhões de dólares, vamos dividir pela metade. Então, se ele fizer 15 vezes o valor dele atualmente, ele pode ir a 3 milhões de reais. E se ele chegar no seu potencial total de adoção, lá no final, quando ele absorver um pouco de cada classe de ativos, ele pode chegar, então, aos 10 milhões de dólares, ou seja, 50 milhões de reais. Então, é para essas possibilidades que as investidores, que hodlers, que quem entende o Bitcoin está olhando a longuíssimo prazo, né? Quando o Bitcoin passar por todas as etapas de adoção da curva de Lind, lá, Bitcoin como um colecionável, Bitcoin como uma reserva de valor, que é o que já está acontecendo, a gente já está vendo Bitcoin ser comprado por instituições. O próprio Larry Fink da BlackRock falou que o Bitcoin é um ouro digital, é um flight to quality. Então, esse processo já está acontecendo. E o primeiro passo é justamente ele absorver parte do valor do ouro. E com o tempo, conforme ele for se consolidando como um meio de pagamentos, como um sistema financeiro alternativo, e no fim, como uma unidade de medida, que é quando as coisas são precificadas em Bitcoin, ou seja, Bitcoin já desmonetizou muitos ativos e agora as pessoas estão precificando os produtos e serviços em Bitcoin, em sets, por exemplo, e aí ele pode chegar nesse valor aqui que ele traçou. Então, para trazer uma comparação um pouco mais palpável, é que comprar Bitcoin hoje seria algo como comprar um terreno em Nova York, lá em 1800, né? Final dos anos 1890, 1880, mais ou menos. É como você ter algo muito valioso, que vai ser muito demandado, que as pessoas vão construir prédios e estruturas enormes em cima, mas no momento ainda muito inicial, em que está começando a ter um movimento ali, né? Está começando a crescer. E essa analogia ela é bem conhecida, mas ela exemplifica muito bem
como que é você ter Bitcoin nesse momento da história e qual que é o potencial dele no futuro, né? Hoje Nova York é um centro comercial global, tem prédios enormes, muitas negociações globais acontecem ali e é muito difícil você ter um terreno lá, é muito caro, né? Porque ele já teve muita demanda, monetizou e já expandiu, já cresceu. Hoje, não é todo mundo que consegue ter um terreno em Nova York. No futuro, o Bitcoin monetizando, as pessoas vão conseguir ter sets, mas talvez um Bitcoin inteiro, que seria Manhattan, vai ser cada vez mais difícil isso acontecer. E tem outro conceito que eu e a Cacá, a gente fala muito sobre isso internamente, mas que eu achei divertido trazer para vocês, né? Em biologia, tem um processo chamado fagocitose, que é quando uma célula ou quando uma bactéria engloba a outra e né, toma conta dela, fagocita. E é esse processo que o Bitcoin faz com portfólios. E essa imagem que é o Rafael Zaguri, que agora trabalha na Swan, antes dele trabalhar na Swan, quando ele era OPSEC, ele postou esse gráfico, eu achei muito interessante, que ele mostra o que o Bitcoin faz no portfólio de quem compra, acumula e segura para o longo prazo. Então, aqui nessa onda vermelha, a gente tem uma alocação que começou baixa de Bitcoin, né, cerca de 5%. Em verde, azul e um laranja mais escuro aqui, vermelho, são ativos tradicionais, então ações, títulos e dinheiro. E com o passar do tempo, aquela porção que era só 5% do portfólio, ela foi valorizando, foi pegando tração, e a pessoa, se ela não vendeu, se ela acumulou, essa partezinha do portfólio, ela tomou uma proporção gigantesca. Ela fagocitou totalmente o portfólio, que no final de 10 anos, o que era 5% virou 93% do portfólio. Então, é esse o efeito que o Bitcoin tem no portfólio quando a pessoa pensa a longo prazo. É essa fagocitação. E é esse mesmo movimento que o Bitcoin está fazendo no sistema financeiro como um todo. E de forma mais simples, isso mostra também como qualquer pessoa pode ter Bitcoin. Esse é um gráfico da Bitwise mostrando como uma alocação tão pequena quanto 1%, 2% ou 5% faz total diferença. Então, você não precisa dar all-in, vender tudo e comprar Bitcoin. Nem é esse o objetivo, porque se a pessoa não está preparada para isso, ela não vai lidar bem com a volatilidade, ela vai ficar nervosa, angustiada quando o Bitcoin cai muito. E muita gente deve estar passando por esse momento agora, quando o Bitcoin caiu, né, nos últimos dias. Então, por isso que começar com porções menores e ir aumentando conforme você for identificando o seu perfil, se acostumando com a volatilidade, estudando Bitcoin, entendendo esses movimentos, é muito mais saudável. Então, qualquer pessoa pode começar no Bitcoin com uma porcentagem pequena, não precisa, né, dar louca e comprar tudo em Bitcoin. Então, aqui em roxo, mais escuro, está um portfólio tradicional, sem Bitcoin. Em azul mais escuro é um portfólio com 1% de Bitcoin. Em azul mais clarinho, um portfólio com 2,5% de Bitcoin. E em verde, um portfólio com 5% de Bitcoin. Então, de 2014 até agora 2023, o portfólio que tinha 5% de Bitcoin foi o melhor, que performou melhor. Mas até o portfólio que tinha 1% de Bitcoin performou muito melhor do que o portfólio que não tinha nada de Bitcoin. Isso mostra como está cada vez mais difícil as pessoas de juros ativos, inflação alta, manipulação das taxas, quem não tiver Bitcoin vai ficar suscetível a ativos tradicionais, que podem ser diluídos e podem ser manipulados. E 1% de Bitcoin, 5% do Bitcoin não coloca em risco, né, todo o patrimônio da pessoa, se ela tem questões com a volatilidade, não entendeu bem ou não quer ter uma alocação maior. Então, mesmo porções pequenas fazem total diferença. Isso quer dizer que qualquer pessoa pode começar a ter Bitcoin. E foi isso que o Bitcoin fez no nosso portfólio. Esse é um print da nossa performance desde 2020, acumulando Bitcoin ao longo do tempo. Aqui em azul arroxeado está a performance do nosso portfólio, aqui só de Bitcoin, e aqui em amarelo todo o mercado cripto, né? Como é que foi a performance dele ao longo, desde 2020 até agora. Então, a gente consegue ver que no acumulado dos anos, nossa carteira, mesmo com a queda de 2022, essa recuperação agora 2021, está 1.200% positiva, porque a gente segue, né? Segue alimentando, segue comprando e segue essa lógica, né, do acúmulo ao longo dos ciclos. E aí vocês vão perguntar pra gente, né, tá, como começar? Como que eu posso começar a comprar Bitcoin com segurança? Como que eu posso replicar isso? Eu acho que tem 3 passos que são muito importantes. O primeiro é o que a gente tem feito aqui ao longo dessas últimas 2 aulas, ao longo dos últimos 5 anos, que é ajudando vocês a dar o opt-out, que é justamente sair da mentalidade fiat,
que é entrar na mentalidade do Bitcoin e começar a enxergar o sistema financeiro como ele é. Porque a partir desse movimento de entender o Bitcoin, você começa a se sentir seguro com ele e começa a perceber, de fato, os problemas do sistema fiat. Porque tem muita gente que compra Bitcoin só pelo preço, ou só porque alguém falou, ou só porque subiu, e não entendeu nada do Bitcoin, vai vender depois, não vai aproveitar ao longo dos ciclos, né? E mudar a mentalidade, sair da mentalidade fiat é o primeiro passo, porque não sei se vocês lembram, tem vários prints de pessoas que compraram Bitcoin a centavos e venderam a $8 ou a $10. E estavam vibrando com isso, achando super bom. Então venderam muito cedo porque estavam olhando só para o preço, não estavam olhando para os fundamentos do Bitcoin. E nosso objetivo é que vocês não sejam esses prints do futuro, né? Que compraram Bitcoin agora, sei lá, $30 mil ou a $15 mil no passado e se arrepende, porque Bitcoin fez essa valorização que ele pode fazer, que o Jesse Myers mostrou, por exemplo, e acabou vendendo muito cedo. E o objetivo, na verdade, é que Bitcoin seja o sistema financeiro do futuro, que as pessoas não precisem vender, mas que troquem diretamente em Bitcoin por produtos e serviços, e não trocar por fiat, né? Que para mim isso é vender Bitcoin, é você trocar por fiat, e não quando você negocia por outro produto ou serviço. O segundo passo é ter uma estratégia, é você pensar não só a hora de comprar ou a hora de vender, mas você pensar como que você vai comprar. Você vai usar exchange? Você vai usar um P2P? Você vai usar rede Lightning? Como que você compra quando as taxas estão altas, quando as taxas estão baixas? Quando o preço cai, o que você faz? Quando sobe, o que você faz? Você tem que ter tudo isso pré-planejado e pré-pensado, porque a volatilidade tira as pessoas do centro, as pessoas ficam nervosas, elas fazem besteira, elas, enfim, metem all-in no topo do ciclo e depois ficam culpando o Bitcoin, mas, na verdade, elas que não tinham uma estratégia de exposição, né? Então, acho que pensar e antecipar cada movimento é crucial para que você não fique suscetível ao preço, porque preço é pura emoção. E é por isso que muita gente só surge na alta, né? Porque fica empolgado com a subida do Bitcoin, olha o preço e fala para todo mundo. E aí, quando vem abaixo, essa pessoa some, essa pessoa ataca o Bitcoin, diz que Bitcoin é bolha, diz que Bitcoin é isso, é aquilo, mas não se preparou, não tinha uma estratégia, não estudou os ciclos, não estudou as propriedades do Bitcoin. Então, estratégia é tudo isso, não é só comprar e vender, é pensar o todo, o que você vai fazer em cada momento. Inclusive, se a gente chegar no momento de hiperbitcoinização, né? O que você vai fazer com o que você tem de Bitcoin na sua carteira. Carol, quero. Inclusive, tem um comentário aqui do Matheus que ele falou assim: ó, estou muito triste com essas correções, visto que acumulei muito no valor de 44K. E é exatamente isso que você está trazendo agora, sobre estratégia e saber controlar as emoções, entender que Bitcoin é para longo prazo e que nesse período, enquanto você está acumulando, comprando, ele vai ter oscilações grandes, tanto para cima quanto para baixo. Tudo pode acontecer, né? Mas o importante é dar um zoom out no gráfico e você entender por que você está comprando Bitcoin. E eu comentei aqui com o Matheus, que tem que ter paciência e foco no longo prazo. E o Matheus está triste. Matheus, se você comprou 44 e está triste com essa pequena queda, então você precisa se preparar melhor o seu emocional, a sua mentalidade, tá? Precisa estudar mais e entender por que você está comprando Bitcoin. Tem muita... A gente ouviu muito isso em 2022, a galera que comprou no topo de 2021 e passou um ano choramingando. E a galera que acumulou ao longo de 2022, que estava em 16, 17 mil dólares o Bitcoin, agora em 2023 viu uma valorização de 160% em dólares, 180% em dólares, 170% em dólares. Então, assim, quem desenvolve a baixa preferência temporal, que é o foco de longo prazo, acaba entendendo isso e consegue controlar melhor também as emoções, né? E acontece um processo que é curioso. Quando a pessoa entende o Bitcoin, ela começa a achar ótimo quando cai, começa a vibrar, começa a ficar feliz com a queda, que é uma coisa doida, né? Isso a gente vê nos alunos, na galera que nos acompanha, em outros Bitcoiners, acha ótimo a queda, porque entende essa janela de oportunidade que a gente está vivendo agora, que é uma janela temporal, que não volta, o tempo não volta, né? Assim como não volta 2011, quando o Bitcoin valia uma dezena de dólares e mal tinha preço, né? Mas só para concretizar aqui e finalizar, o terceiro passo, então, é ter soberania. Bitcoin não é como qualquer ativo fiat que você compra, valoriza e vende, né? Ele te dá liberdade, a verdadeira liberdade financeira, que é você poder fazer o que você quiser com ele em qualquer lugar do mundo, coisa que ativo nenhum fiat permite. Você pode colocar na sua wallet, você pode levar para onde você quiser, sem depender de um banco central, de nada. É você e a sua wallet direto com a rede Bitcoin.
Você pode recuperar em qualquer aparelho ou dispositivo, em qualquer lugar do mundo, enviar e receber. Então você tem soberania financeira, que é algo muito mais profundo do que liberdade financeira. Liberdade financeira tem muito a ver e é muito usado em ativos tradicionais, que é quando você acumula uma quantidade de dinheiro que você pode fazer o que você quiser com ele. Só que, na verdade, se você não tem soberania, você está sujeito a bancos, está sujeito à vontade de terceiros, está sujeito a pedir autorização do gerente do banco para movimentar 100 mil reais, se você quiser. E, bom, quem já tentou fazer isso percebe o quanto é difícil, eles perguntam muitas coisas. E é nesses momentos que você se dá conta que você não tem soberania, que você não tem liberdade. Porque se a sua liberdade depende de um terceiro te dizer quando você pode ou não movimentar o seu dinheiro, você não tem liberdade nenhuma. E isso é muito revolucionário do Bitcoin, porque ele permite que qualquer pessoa tenha soberania. Qualquer pessoa que queira pode ter a sua wallet e movimentar quando quiser, qualquer horário do dia, da noite, qualquer valor para qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo. E isso é revolucionário. E até então, nenhum ativo permitia isso. E é por isso que o terceiro passo é você aprender como ter soberania, como baixar uma wallet, como guardar suas seeds, como manter com segurança, várias formas de armazenamento, os tipos de carteira, como olhar as taxas, tudo isso tem a ver com soberania, né? Como que você vai usar a rede Bitcoin a seu favor para você ter mais liberdade e, de fato, a verdadeira liberdade financeira. E é justamente isso que a gente quer trazer para vocês e quer trazer no Bitcoin Starter, né, Cacá? Ajudar as pessoas a fazerem esse passo a passo cada vez mais de forma intensa. A gente tem vários vídeos aqui no canal explicando como fazer custódia, como comprar, tipos de compra de Bitcoin. E a gente também tem um intensivo, que é o Bitcoin Starter. Exatamente. E aí, esses dias que aconteceu depois da virada do ano, a gente recebeu algumas mensagens. Uma delas me chamou muito a atenção e eu troquei essa ideia com a Carol, que foi a do Juan Carlos. Ele nos mandou essa mensagem aqui, que eu vou ler para vocês, no Telegram, no grupo do Telegram. E ele falou assim: fala, galera, boa noite. Meninas, bem que vocês poderiam lançar uma promo até o halving, hein? Tipo, para ficar na história. Eu achei muito boa essa mensagem dele, porque a gente estava justamente pensando na virada do ano, entrando o ano de 2024, é o momento que geralmente todo mundo faz aí as suas metas, né? Ou pensa o que quer realizar e conquistar para o ano de 2024, o que quer mudar na sua vida. É um momento de renovação, né? E ao mesmo tempo, a gente tinha 2 eventos para acontecer no Bitcoin. Um deles era os ETFs, a aprovação dos ETFs, que acabou acontecendo ali na semana do dia 10, e o outro evento que vem logo aí é o halving. Aí provavelmente vai acontecer na primeira semana de abril. E vocês que acompanharam essas 2 aulas, agora já entenderam a importância do halving e como esse momento é uma oportunidade, se você não começou ainda a acumular Bitcoin, estudar Bitcoin, esse momento é um momento muito especial, né? Como a Carol falou, não dá para voltar no tempo, né? Se a gente pudesse voltar lá para 2009 e começar a acumular Bitcoin naquela época, ou antes, né, dos ciclos anteriores, obviamente a gente iria. Não dá mais para voltar no tempo, mas você pode começar agora. Então a gente deu todo esse conteúdo gratuito para vocês. Eu tenho certeza espero, né, que vocês tenham aprendido muito com essas aulas gratuitas aqui. A gente deu muita base sobre a escassez do Bitcoin, sobre o que é o Bitcoin, sobre halving do Bitcoin, né? E a gente também tem vários conteúdos gratuitos aqui no nosso canal do YouTube, blog e tudo mais, mas a gente também tem um conteúdo estruturado para quem não quer perder tempo e quer começar agora e estudar, e logo mais tem halving aí, que é começar a acumular Bitcoin com estratégia e com segurança, e também saber como transferir para sua própria carteira, ter a soberania, né? Eu vou mostrar aqui rapidamente para vocês do que a gente preparou para vocês, e eu separei aqui 10 perguntas, não sei nem se vai dar tempo de puxar todas as perguntas, foram muitas perguntas boas, Carol. Eu separei 10 perguntas para a gente trocar uma ideia, bater um papo aqui daqui a pouquinho, tá? Eu tô olhando aqui e eu inseri mais 2, tá? Mas tá, tem 12 vendo. agora. Eu bem que estranhei mesmo. Eu separei 10 e agora tem 12. Pô, agora que eu comecei a ver o chat, agora eu tô adicionando aqui, mas tá, vai lá. Boa, deixa eu apresentar aqui para a galera o que a gente preparou para vocês no Bitcoin Starter, tá? Para quem não conhece, o Bitcoin Starter é o nosso curso voltado para quem quer aprender fundamentos de Bitcoin, quem quer aprender a começar a investir, né? E também a guardar Bitcoin com segurança. Então aqui já diz, qualquer pessoa pode comprar, investir e guardar Bitcoin por conta própria. O nosso objetivo no Bitcoin Starter é que você seja soberano, que você mude o seu mindset de mindset fiat para Bitcoiner
e seja soberano, sem depender de bancos, sem depender de gestores, sem depender de terceiros. Então, você vai conseguir fazer, começar a aportar em Bitcoin e guardar com segurança por conta própria, sem depender de ninguém, tá? Eu vou passar aqui a página, depois você pode olhar aqui, passo a passo aqui da página, o que a gente traz aqui, mas eu vou direto para os módulos, que eu acho que nesse momento a gente já viu tanto conteúdo nessas aulas, que é o que mais importa por agora. Então, pessoal, no Bitcoin Starter a gente tem 11 módulos, tá? Tem um módulo de introdução, que tem as orientações sobre a nossa plataforma, a gente construiu uma plataforma própria, Bitcoiner, para receber vocês e que vocês tenham um ambiente todo voltado para aprender sobre o Bitcoin. Esse módulo 2 aqui é sobre dinheiro e macroeconomia. A Carol trouxe bastante conteúdo sobre macroeconomia aqui nessas aulas e aqui nesse módulo a gente se aprofunda. Então vai ter história do dinheiro, padrão ouro versus o padrão Fiat, quais são as diferenças desses momentos históricos, né, na economia do mundo. Por que imprimir dinheiro é ruim para a economia? Muito tabu sobre isso, né? As manipulações que os governos fazem que prejudicam a sua carteira, bolhas financeiras e moedas fracas. Como se proteger do sistema Fiat? No módulo de Bitcoin, aqui tem alguns tópicos, porque é muita coisa que a gente fala lá. O que é e como funciona o Bitcoin? Por que o Bitcoin é o ouro digital? Vocês viram isso aqui nessas aulas. O que é descentralização? Eu preciso de tempo para explicar para vocês por que a descentralização ela é tão importante. Eu comentei ontem na aula, é muito difícil explicar sobre isso em uma DM de Instagram ou num Reels rápido, né? A gente precisa de mais tempo para que você entenda essa importância aqui da descentralização e esse conceito. Como funciona a blockchain, como funciona a mineração, essa aula está assim, espetacular, quase 20 minutos de aula explicando a mineração no detalhe. Bitcoin destrói o meio ambiente, hein? Ainda tem esse food rolando no ar, e aqui a gente traz provas como não. O que são os halvings? Falamos bastante sobre isso também. Modelos e teorias de valorização, performance do Bitcoin versus ativos tradicionais e o que são as camadas 2 do Bitcoin, como a Lightning Network. Aqui é só os tópicos principais, tá, gente? Tem muito mais conceitos dentro desse módulo aqui de Bitcoin. Inclusive, deixa eu fazer uma coisa aqui que eu quero mostrar. Deixa eu apresentar aqui, ver se eu consigo. Deixa eu consigo. Peraí. Deixa eu consigo mostrar uma outra tela aqui para vocês. Ó, aqui eu tenho uma tela de um e-mail que eu mandei para os alunos com todos os tópicos, destrinchando cada coisinha que a gente mostra dentro do módulo de Bitcoin, tá? Então, cada aula tem tudo isso aqui. Dentro de cada aula do módulo de Bitcoin, de fundamentos. Tá? Então, diferença entre Fiat, Bitcoin, componentes de descentralização, papel dos nodes, descentralização ao espectro, ataque de 51%. Aqui a gente fala tem uma aula só sobre escassez digital, né? O impacto dos 21 milhões. Emissão, taxa de inflação, política monetária, dá para criar mais moedas no Bitcoin, tempos versus escassez, o efeito Lindy, as casas decimais, vocês perguntaram isso no chat, se o Bitcoin é ultradivisível, como que fica, né? Vai ter Bitcoin para todo mundo, não vai? Como funciona a blockchain? Então, aqui a gente fala sobre hash, sobre soft forks, hard forks, blocos órfãos, moedas do bloco Gênese, altura, tamanho de bloco, time chain, aqui como funciona a mineração, eu falei que tem uma porrada de conteúdo dentro dessa aula, né? Hash, nonce, timestamp, SHA-256, prova de trabalho. O que são as ASICs? Dá para minerar em casa? Não dá? É difícil? Seria possível? Protocolos novos dentro da mineração que estão sendo desenvolvidos, né? Stratum V2, estão se falando muito sobre o protocolo da a empresa Ocean agora, né? Pools de mineração. Bitcoin está centralizado em pools de mineração. Tudo isso está explicado dentro dessa aula. Meio ambiente, até escala Kardashev. Olha que nerdice que a gente trouxe aqui. Até escala Kardashev tem dentro do módulo de Bitcoin. O halving, falamos sobre ciclos, vocês vão revisar aqui todos os ciclos. ATH, né? A valorização do Bitcoin em cada halving. Teoria da M2, as teorias, modelos de valorização. A gente explica cada um dos modelos aqui nessa aula 8, que é a teoria Rainbow Chart, Stock to Flow, teorias de adoção, cálculos freestyle também, tem um monte de coisa aqui nessa aula, tá? Nesse módulo sobre Bitcoin. Só para mostrar para vocês como tá denso, como tem muita coisa. E agora eu vou continuar mostrando, o que... Só um pouquinho, peraí, gente. Deixa eu continuar mostrando aqui. Deixa eu parar minha tela. Voltar, compartilhar a tela. Aí, beleza.
Temos também um módulo sobre altcoins e seus riscos. Bom, aí vocês vão me perguntar, né? Beleza, vocês são um projeto de educação Bitcoin Only. Por que vocês estão trazendo um módulo de altcoins, explicando aqui ICOs, forks, smart contracts, DeFi, staking, stablecoins, utility tokens, metaverso e tudo mais? Para que vocês compreendam como o Bitcoin é diferente de todo o resto do mercado, a gente precisa contextualizar vocês. Vocês precisam entender o que é cada uma dessas coisas. Nesse módulo, a gente vai explicar cada um desses termos aqui, o que é cada uma dessas coisas, e também vai explicar para vocês os riscos dessas criptomoedas. Por que essas criptomoedas foram criadas? A gente viu no podcast, a gente comentou, né? São mais de 2 milhões de altcoins. É muita coisa. E aqui vocês vão entender como analisar essas criptomoedas. Vocês vão ver como elas têm CEO, como elas têm equipe de marketing, como tem diretor, por que essas moedas fazem airdrops, qual que está a intenção por trás. Então, vocês vão entender os backstages desses projetos para saber discernir e para saber entender como que Bitcoin é diferente do resto. Por isso que a gente traz esse módulo aqui, que a gente acha muito importante para vocês não caírem em pegadinha, não caírem em golpe, entenderem essas diferenças que são muito importantes de entender e que ninguém praticamente explica para vocês, a gente explica nesse módulo. Depois tem um módulo de planejamento financeiro, para você começar a estruturar as suas finanças, né? Não adianta estar atolado de dívida para começar a comprar, acumular Bitcoin. Não adianta. Você primeiro precisa organizar a casa. Você primeiro precisa organizar aí o seu planejamento financeiro antes de começar. Então, aqui também a gente tira algumas dúvidas, né? Será que reserva de emergência pode ficar em Bitcoin? Onde que vai ficar a sua reserva de emergência, né? Então, a gente traz tira essas dúvidas aqui. Seguindo mais adiante, a gente tem o nosso método carteira parabólica. Então, a gente ensina você como estruturar a sua estratégia de aportes, né? Ensina também o que é esse nosso método carteira parabólica. Tem 2 modelos de carteira, qual a hora certa de comprar Bitcoin, quando a diversificação é um problema. Vocês perguntam muito sobre isso, sobre diversificar no mundo, né, das moedas digitais. A gente debate isso aqui com você. Investir versus especular e como rebalancear a carteira. A Carol trouxe aqui na aula que chega um determinado momento que o Bitcoin domina, né, boa parte da carteira. Então, aqui a gente fala sobre isso, tem aula específica sobre isso. No módulo como comprar e vender Bitcoin, prestem atenção, porque eu tenho certeza que vocês querem saber muito sobre isso aqui. Esse módulo, a gente traz as formas de comprar Bitcoin. Hoje existem várias formas, não é mais só através de P2P ou Exchange. Hoje tem contas digitais, tem através de voucher, tem através de Telegram, tem plataformas descentralizadas. Então aqui vocês vão saber tanto a parte teórica quanto a parte prática, com tutoriais, inclusive como comprar Bitcoin com mais privacidade e também onde não comprar Bitcoin. Muito importante também, onde você não deve comprar. Tem um módulo inteirinho de como guardar Bitcoin, sobre carteiras. Então, por que a autocustódia importa? Vários de vocês no chat falaram que estão com Bitcoin em exchanges. Pessoal, não deixe em exchanges. Faça você mesmo a sua própria custódia. Quando você deixa o Bitcoin numa exchange, o Bitcoin não é seu. Ele só é seu quando você tem as chaves da sua própria carteira e você transfere Bitcoin para sua própria custódia, beleza? Então tem um módulo inteirinho explicando isso, tipos de endereço, o que é seed, chave privada, chave pública, como transferir Bitcoin para sua carteira na prática, né? Como não perder dinheiro com taxas ou economizar em taxas, você vai aprender a discernir aí quais são as taxas da rede, quais são as taxas de serviço, quais são as taxas que as plataformas e as exchanges cobram, onde que é mais vantajoso comprar, em qual momento, tá? Vocês vão saber sobre isso. O que é multisig? O que é passphrase? Como deixar aí a sua carteira ainda mais protegida, suas moedas mais protegidas. Tem módulo de tributação, a gente convidou um professor, né, o Thiago, que ele é doutorando em tributação, para explicar para vocês as regras mais atualizadas sobre tributação, que muda, né, a cada ano, então está bem atualizado aqui, vocês vão ter todas as diretrizes sobre tributação e quando não pagar imposto, né? E também temos um módulo de golpes, pirâmides e segurança para vocês saberem discernir aí o que é golpe e como passar longe, né? Porque agora o Bitcoin começa a subir, novo ciclo se iniciando, pipocam golpes pela internet. E quem é mais ganancioso acaba acreditando em conto da carochinha, né? Então aqui a gente explica, olha, vários tipos de golpes, como não cair,
o que esses golpistas, quais são a narrativa, o que eles falam para atrair, né, as pessoas pela internet, nas redes sociais. Então, para você ficar bem ligado com relação a isso. E também tem dicas para se proteger. Bem importante também essa parte. E um checklist final aqui da soberania. Além de todo esse conteúdo, a gente tem mais planilhas de acompanhamento. Então, assim, muito difícil hoje, pessoal, você conseguir colocar ali os dados de compra dentro de um aplicativo. Não tem bons aplicativos para isso. Então, a gente desenvolveu uma planilha de acompanhamento especial, exclusiva para os alunos do Bitcoin Starter. A gente contratou um cara que é especialista em Excel, que é matemático, para fazer essa planilha. Então, essa planilha, na verdade, são 3 planilhas, tá? É uma planilha em reais, em euro e em dólares. Então, se você compra Bitcoin aqui no Brasil e quer ver todo o seu portfólio, ali tem a valorização da sua carteira, tem o seu preço médio, tem gráficos, tá? Para ficar mais fácil de visualizar, você consegue comparar o quanto você tem no seu portfólio em Bitcoin com ativos tradicionais. A gente conseguiu fazer isso. Então, essa planilha, ela é uma planilha muito legal de você começar a preencher e acompanhar ela, tá? Uma planilha que também você não vai encontrar em lugar nenhum. A gente desenvolveu ela especificamente para o Bitcoin Starter, tá? Então, tanto se você está aqui no Brasil, quanto você mora fora, você é estrangeiro, você está no Japão, você está em Portugal, a gente tem alunos de vários lugares do mundo, viu, pessoal? Então, esse curso, o Bitcoin Starter, ele está adaptado para quem mora fora também. Ali no Como Comprar e Vender Bitcoin, a gente mostra plataformas no exterior. Então, não só aqui no Brasil, tá? A gente mostra plataformas fora. Então, você vai estar super bem assessorado com relação a isso, tá? A gente te ajuda. E essa planilha, a gente pensou nisso também, né? Então, para quem mora em Portugal e quer ver ali o seu portfólio em euro, tem planilha em euro. Quem mora nos Estados Unidos ou prefere ver em dólar, tem a planilha de acompanhamento em dólar também, além do grupo exclusivo no Telegram, que a gente fica trocando ideias lá com os alunos. Aqui, mais para baixo, a gente tem um e-book Bitpedia. Ontem teve alguém aqui no chat que falou assim: são muitos termos, meninas, vocês precisam nos ajudar com relação a isso, tem que entender que é muito difícil porque tem muitos termos. A gente pensou nisso, a gente sabe que Bitcoin é uma nova linguagem. A galera que vem de mercado tradicional, muitas vezes, não entende muitos dos termos que a gente fala dentro do universo do Bitcoin. Pensando nisso, para deixar o curso mais didático possível, que esse também é nosso objetivo no Starter, a gente fez um Bitpedia. Então, são mais de 30 páginas ali com todos os termos. Então, se você tiver alguma dúvida com relação ao que a gente está falando na aula, você pode consultar o Bitpedia e entender quais são os termos, tá? Também tem como bônus uma introdução à análise gráfica. Muitos de vocês nos pediam isso porque querem olhar o gráfico do Bitcoin e entender aqueles movimentos, tá? Isso aqui não é aula de trade, tá, pessoal? Não é aula de trade, mas é uma introdução. Você consegue ter uma noção geral. A gente não faz estratégia de trade. O nosso objetivo no Bitcoin Starter é te ajudar a acumular para o longo prazo, porque a gente entende que o Bitcoin ele é extremamente valioso, muito mais que o ouro, e a gente está pensando para longo prazo. A gente está falando aqui de 5, 10, 15 anos, ou inclusive como um ativo transgeracional que você vai guardar e passar aí para os seus filhos, para os seus netos, para as próximas gerações, tá? De tão valioso que a gente considera que o Bitcoin é. Bom, com tudo isso, a gente ainda tem uma plataforma própria, lá dentro tem os nossos livros recomendados, se você quiser devorar, se você gosta de leituras, lá tem vários livros que a gente recomenda. Também tem ferramentas Bitcoins para você desbravar o universo do Bitcoin, ficar super por dentro de tudo das ferramentas que existem. Temos também o nosso suporte, a gente tem o suporte tanto lá no Telegram, no grupo fechado dos alunos, quanto por e-mail. Você pode entrar em contato com o Guido, que faz o nosso suporte aqui, e a gente está lá no grupo do Telegram também. Você pode assistir as aulas no computador, pelo celular, e também tem certificado de conclusão. Bom, aqui está a nossa oferta especial. Para quem está nos acompanhando no novo ciclo, a gente preparou essa oferta. O curso estava até então por R$ 1.697 e nos próximos dias, está ali a contagenzinha regressiva, você ganha 15% de desconto. Então fica 12 vezes de 142 ou à vista 1.437. E para os 30 primeiros que se inscreverem, vai ter uma mentoria em grupo exclusiva. Então,
muito especial, tá? A gente tá com o quê? 800 pessoas aqui dentro dessa aula, tá? 30 acaba rapidão. Então, se você quer estudar com a gente, se aprofundar em todo esse conteúdo estruturado, vai lá no nosso site, areabitcoin.com.br, tá? Você vai encontrar ali o curso Bitcoin Starter. Já vou colocar no chat aqui esse link. E aí você faz a sua inscrição, os 30 primeiros, a gente vai fazer uma mentoria fechada ao vivo, exclusiva para os 30 primeiros, certo? Tirando dúvidas sobre o que vocês quiserem com relação ao conteúdo do curso, sobre investimento, sobre estratégia. Vocês vão poder perguntar para a gente o que vocês quiserem. Se quiserem abrir câmera e perguntar para a gente, vocês vão poder. Se não quiserem, podem não abrir câmera e perguntar para a gente o que vocês quiserem. Vai ser uma mentoria no Zoom. E quem paga em Bitcoin ainda tem R$100 a mais de desconto. Ainda tem mais desconto ainda além dos 15%, tá, pessoal? A gente aceita Bitcoin on-chain ou Lightning. Certo? Vamos voltar aqui, então, responder as perguntas de vocês. Agora que eu já apresentei aqui o Bitcoin Starter para vocês, a gente está com esse desconto. Está valendo agora, a partir de agora. Os 30 primeiros, então, vão ter essa mentoria com a gente. E agora a gente vai, então, continuar a nossa aula respondendo, aliás, as perguntas de vocês aqui no chat. Deixa eu voltar para cá e ver vocês. Cadê vocês? Pronto. Cá estamos. Bora, então. Tem um monte de dúvida aqui, Cacá. Já travou? Travou a nossa tela? Não, deu só um solucinho, mas não perdeu nada, assim. Foi só uma travadinha micro. Tá, beleza, tá então. Funcionando. Agora são 14 perguntas, Carol. Foi eu dar uma saidinha e eu voltei, já tem mais pergunta aqui. O que eu vou fazer, né? A galera tá mandando umas perguntas boas. Eu separei aqui a da Luana, que tem a ver com o Starter, que eu acho que a gente pode responder primeiro, que é... Tá. Meninas, meu conhecimento é muito raso sobre Bitcoin, mas tenho interesse em iniciar. Esse curso serve para pessoas bem leigas também? Serve sim, Luana. A gente focou em explicar do zero, assim, tudo que a gente sabe e da forma mais fácil possível. E é sim direcionado para quem não sabe nada de Bitcoin, começar do jeito certo, começar, né, com os pés no chão e começando aos poucos, né, entendendo todos os conceitos por trás do Bitcoin. E agora, Cacá, tu escolhe uma das tuas perguntas aí da tua lista que tu fez. Eu achei muito bom que o Rubens botou assim, chamar esse curso de Starter é muita modéstia, devia se chamar Bitcoin Advanced. Rubens, é o que a Carol falou, né? Todos os módulos a gente criou uma metodologia que a gente começa mais do básico e a gente vai avançando no conteúdo. Então, quem não entende nada, quem está começando agora, vai conseguir justamente pegar toda essa lógica, né, esse raciocínio. E outra, dá também para assistir várias vezes, o acesso é por 2 anos. E, pessoal, tem 7 dias de garantia, entra lá, olha a nossa metodologia, dá uma olhada nas aulas. Se não gostar, a gente devolve o valor, tá? Sem problema algum com relação a isso, tá? Mas a ideia é justamente essa. A gente pensou, o que a gente quer muito é educar o máximo de pessoas possível, ajudar vocês. Então, se você não entende nada, a gente vai começando do básico até o avançado em cada módulo, tá? Então, 2 anos de acesso, você pode reassistir várias vezes, até introjetar todo o conteúdo. Eu tenho certeza que vocês vão assistir mais de uma vez o conteúdo lá do Starter, porque tem muita coisa, tá? Olha o Franci Nelson. Fazer o Bitcoin Starter foi meu melhor investimento em 2023. Muito obrigada, não existe conteúdo melhor. Obrigada, Franci Nelson, pelo depoimento, pelo feedback. Ficamos muito, muito felizes em saber disso. Vamos às perguntas, então. Vamos às perguntas. Bora. Tem aluno aqui no chat? Comentem aí, pessoal. Tem aluno aqui no chat? Manda aí. Vamos à primeira pergunta. Pergunta. Aqui. A André mandou várias perguntas, eu vou puxar essa aqui, tá? André, meninas tem um BTC na Foxbit, que é uma corretora, tá, gente? A Foxbit é uma corretora. 2FA ativado. Deixo? Não tenho ideia de como fazer a tal carteira que falam. Andréia, comentei agora há pouco, né? Quando eu estava falando sobre o módulo de carteira, a importância da autocustódia. Quando você deixa o Bitcoin em uma conta digital, em uma exchange, você não tem o Bitcoin, você está deixando que terceiros cuidem do seu Bitcoin. Já aconteceu algumas vezes no passado, inclusive recentemente, não sei se você vai lembrar, eu tenho certeza que muita gente que está aqui há algum tempo já no mercado vai lembrar, né, do caso da FTX, que aconteceu ano passado isso. Aliás, retrasado, né, foi 2022, a gente já virou para 2024. A FTX era uma das maiores exchanges da época,
pagou até para grandes jogadores nos Estados Unidos, artistas fazerem propaganda da FTX. Comprou um estádio. Comprou um estádio, a FTX Arena, exatamente. E todo mundo ficava assim, não, a FTX é muito grande para quebrar, imagina, tem muita gente com dinheiro lá e tudo mais, né? Muita gente operava na FTX e tal, e eles pareciam assim, visualmente muito grandes, até que se descobriu um grande castelo de cartas e ela faliu. Então, naquele momento, muita gente tentou retirar Bitcoin, saldos da exchange, e não conseguiu. Uma pane, né? Quando isso acontece, dá uma pane geral na exchange. Eles travam o saque. Você não consegue mais fazer nada. Tu imagina o desespero da galera, né? Tu imagina. Então, assim, não dá para confiar 100% em terceiros. Confie em você mesma. Confie em você mesma. O Bitcoin só é seu quando ele está na sua carteira. E o Bitcoin possibilita isso, né? Isso que é mais genial, né, da criação do Satoshi Nakamoto. Bitcoin é uma moeda, né? Além de um ativo, é uma moeda que você pode custodiar por você mesmo. E aí, quando você tem uma carteira, você se torna o seu próprio banco. Poderosíssimo isso, né? Essa é a soberania total. Então, aprenda a fazer autocustódia, André. A gente te ajuda, tá? Não deixa Bitcoin em exchange. A gente te ajuda a fazer isso com segurança. Vamos à próxima carteira. Gente, já estou trocando as palavras aqui. O Alejandro, lá da Nova Zelândia, nosso seguidor, nos segue lá no Instagram também. Muito obrigado por tudo, meninas. Toda essa centralização do Bitcoin no ETF BlackRock. Isso não tornaria possível para eles fazerem um Bitcoin hard fork? E se sim, quais poderiam ser as consequências? Carol, vou deixar essa para ti. Boa. Por mais que eles tentem, vamos supor, BlackRock queira comprar todos os Bitcoins do mundo. E vamos supor que eles consigam. Eles não vão conseguir centralizar a rede como um todo, porque a rede são pessoas rodando o código do Bitcoin e os registros do Bitcoin nos seus próprios computadores. Então, dinheiro não compra isso. A BlackRock não consegue comprar todos os computadores de todas as pessoas do mundo e centralizar a rede como um todo. Então, por isso que do Bitcoin só dinheiro não é o suficiente, entende? Existe toda uma estrutura distribuída de computadores, de registros, de cópia da rede Bitcoin, que por mais que eles forcem, agora na segunda parte da pergunta, né, um hard fork, que eles queiram criar uma versão do Bitcoin onde eles sejam os donos, quem roda Node não vai rodar, simplesmente assim, não vai rodar essa versão fiat centralizada do Bitcoin que talvez numa hipótese como essa a BlackRock queira forçar a goela abaixo, como já aconteceu no passado, né? Várias pessoas, devs e narrativas tentaram forçar um fork do Bitcoin, e aí o melhor exemplo é o Bitcoin Cash, que dizia que foi muito traumático, porque eles usavam as próprias palavras do Satoshi, que Bitcoin é um dinheiro eletrônico de pessoa para pessoa. Então, Bitcoin é um meio de pagamentos. Só que com as altas das taxas naquela época, começou a ficar muito complexo das pessoas usarem Bitcoin, o original, para compras de valores pequenos, como está acontecendo agora, né? Para fazer uma transação tá $2, cerca de 10, 15 reais. Então, sugeriram naquela época aumentar o bloco do Bitcoin para caber mais transações e poder baratear as taxas. Foi feito o hard fork de Bitcoin Cash. Só que naquela época, a galera de Bitcoin Cash dizia que eles eram o Bitcoin original, porque eles tinham a visão inicial do Satoshi. O que aconteceu? As pessoas que rodam nodes não toparam rodar essa versão adulterada, essa versão com blocos maiores. E aí ficou muito conhecido o User Activated Soft Fork, ou seja, quando acontece uma crise dessas, uma divergência e 2 tipos de código de Bitcoin são sugeridos e quem quer se manter no Bitcoin original não quer migrar para essa nova versão, as pessoas simplesmente não rodam. E é isso. Se mudar qualquer propriedade do Bitcoin, e se é BlackRock ou quem quer que seja, o Fed, não sei, os bancos centrais se unirem, o Fórum Econômico Mundial, o FMI quiser mudar o Bitcoin, não vai conseguir, porque as pessoas que rodam os nodes simplesmente não vão rodar. Eu não vou rodar um Bitcoin da BlackRock. Eu não vou rodar um Bitcoin do Fed se eles vierem. É isso. Então, quem roda Bitcoin não vai querer rodar essas versões de software e não vai topar rodar nas suas máquinas versões alteradas do Bitcoin. Então, é por isso que, por mais que eles tenham todo o dinheiro do mundo, eles não vão conseguir centralizar a rede. E, em resumo, é isso. Ó, os nossos alunos estão por aqui, Carol. Olha a Wagner, melhor curso que já fiz. Obrigada, Wagner. Muito legal.
A Márcia está falando, sou aluna desde 2022, super indico conteúdo fantástico. Obrigada, Márcia. Legal esses depoimentos, eu adoro quando vocês mandam depoimentos sobre o curso para nós. O José está perguntando, qual o tempo para usar o curso? No caso, acessar 2 anos, tá, José? 2 anos. E a gente acabou de fazer uma atualização, os alunos que já estão inscritos há algum tempo têm acesso às atualizações também. E vocês, entrando agora, também vão ter acesso a todas as atualizações que a gente fizer daqui para frente. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Tem mais perguntas. São algumas perguntas que têm a mesma relação, tá? Os grandes institucionais comprarem muito, o que resta de BTC não poderia ser um problema? É que a Cris perguntou, né? Isso tem a ver com essa tua resposta, né, Carol? E o Dan falou assim, meninas, quando vocês acham que os fundos ETF realmente vão começar a impactar no preço do Bitcoin? Os fundos estão comprando os Bitcoins direto das mineradoras. Tem a mesma correlação essas perguntas, né? Se eles podem comprar muito Bitcoin, ou todo Bitcoin, esses ETFs, e quando que o preço vai começar a impactar. É que ninguém sabe exatamente qual negociação eles fizeram. Compraram via OTC, estão comprando direto de mineradores, não existe uma confirmação sobre isso. O que se sabe é que Bitcoin é guiado por oferta e demanda. A demanda pelos ETFs é uma fonte enorme de demanda. Saíram os dados, né? Os ETFs de Bitcoin já fizeram um volume maior do que os ETFs de prata, por exemplo. Então a demanda está aí. Agora, quanto tempo eles vão conseguir comprar Bitcoin sem isso afetar a oferta, tornar ainda mais escasso, porque tem poucos Bitcoins circulantes. E o que aconteceu também, que tá nesse burburinho, aí vou entrar na fofoca barra polêmica que está acontecendo agora, né? É que a FTX, ela liquidou vários papéis que ela tinha de Grayscale, que é um fundo de Bitcoin, e quando ela vendeu, isso também direcionou o preço para baixo, né? Porque eles precisam vender Bitcoin por fiat também para manter a paridade. E aí tem uma outra fofoca que tá rolando, e também não sei se é real, mas é rumor de Twitter, né? Que começaram a devolver para os clientes da Mt. Gox, lá daquela primeira, uma das maiores exchanges que faliu lá em 2013, estão devolvendo para os clientes o valor deles em Bitcoin. Então é possível que as pessoas estejam vendendo um volume grande de Bitcoin lá daquela época. Mas isso não se confirmou ainda, tá? Então tem tudo isso acontecendo e é muito doido. Eu acho muita coincidência. Tudo isso está acontecendo justamente quando lançam os ETFs, né? Tiveram vários anos, 10 anos para vender esses Bitcoin da Mt. Gox. Resolveram vender só agora. Que coisa, não? Esse é o lado da teoria da conspiração. Que a gente gosta, né? É curioso mesmo ficar de olho nisso. Que bom para esses gestores de ETF comprar, né? Quando cai, assim. Um monte de Bitcoin, mesmo. um monte de volume. Então, assim, a gente sempre tem que pensar se isso é uma coincidência ou não. Então, assim, bom para quem está preparado, bom para quem se preparou para esse momento e acompanha e está preparado para a volatilidade também. Mas nunca vai ter, assim, uma causa única da queda. É o que a galera tá falando no chat, né? Mais pessoas vendendo do que comprando nesse momento. Mas a tendência de longo prazo é que ao longo do tempo as pessoas vão demandar e vão querer comprar cada vez mais Bitcoin. E tem uma frase que é muito boa, que é: as quedas são temporárias do Bitcoin. Com o tempo, ele vai avançando e deixando para trás essas quedas que acontecem no presente e que as pessoas se apavoram quando olham para trás. Pô, uma queda de 10%, o Bitcoin já caiu cerca de 70%, 50% ao longo do bear. Então, faz parte, é a volatilidade do Bitcoin. Pô, acho que isso tem muito a ver com essa pergunta aqui, né? O Marco mandou assim, pergunta. Primeiramente, boa noite, parabéns pela didática, meninas da área Bitcoin. Obrigada, Marco. Quanto vocês suspeitam que será o mínimo de baixa do BTC nesses dias? Estou esperando baixar para comprar. Essa é a pergunta da bola de cristal, né? Ninguém sabe, com certeza, até onde pode ir. Bitcoin pode ir ali para os 15 mil dólares que ele chegou lá naquela da FTX, mas agora é pouco provável que isso aconteça, porque não tem mais aquele FUD, aquele medo todo que estava acontecendo. Então, pode ficar oscilando, pode cair, pode subir, pode andar de lado, não tem como saber o que vai acontecer. A questão é você estar preparado para qualquer movimento. E eu acho que esse é o ponto. Você que tem que estar preparado para qualquer movimento que o Bitcoin faça. Se ele cair, você vai estar preparado? Você vai ficar com medo? Você vai querer vender de medo? Ou você vai achar ótimo e vai comprar mais um pouco? E se ele subir, você conseguir pegar ele num preço mais baixo?
Então, depende muito mais de você e da sua mentalidade do que o preço do Bitcoin. A gente tem visto aí que a tendência do preço do Bitcoin no longo prazo é subir, mas no curto prazo ninguém sabe o que vai acontecer. Então, se eu disser que vai cair ou vai subir, eu vou estar mentindo, porque quem faz isso não sabe, tá chutando, né? Tá tentando ler borra de café, tá tentando achar sinais do que vai acontecer. E a realidade, ela surpreende, né? Quem que imaginou que a FTX ia falir, ia ter aquela queda enorme? Ninguém. Então, a realidade, ela é imprevisível. A gente tem que lidar com o imprevisível e se preparar para essas situações que acontecem ao longo do tempo. E se bem que um sell the news de ETF era previsível. A gente falou isso, inclusive, no podcast que a gente fez sobre ETF, né, Cacá? Cabrini perguntou o seguinte: uma dúvida minha seria de como funcionaria uma hiperbitcoinização, sendo que só tem 21 milhões de unidades de Bitcoin, com hoje os bancos indo atrás de boa parte desses BTC. Desculpa, eu tava lendo o chat e não acompanhei o que tu leu. Quer botar de novo na tela? Olha, Carol. DDA. Vocês estão distraindo a Carol aqui, gente. Tá, peraí, uma dúvida. Sobre hiperbitcoinização. Para quem não sabe o que é hiperbitcoinização, é aquele momento de mundo quando o Bitcoin vai ser utilizado pelas pessoas, inclusive para pagamentos de dia a dia, né? Para compras de serviços de forma natural. Tá? A gente está longe desse momento, apesar de Bitcoin já ser aceito em vários lugares do mundo, apesar de já ter um país, El Salvador, aceitando, né, lá Bitcoin é moeda legal, então você consegue usar Bitcoin em vários lugares. A gente está longe ainda de ver um cenário de hiperbitcoinização, né? E ele fala, só tem 21 milhões. Como que vai ser isso, né? E ainda por cima, hoje os bancos estão indo atrás de boa parte desse BTC, que tem tudo a ver com a aula, ou seja, o Bitcoin está cada vez mais escasso, a demanda está aumentando, mas a oferta está diminuindo, então como que vai ser num cenário de hiperbitcoinização? Boa essa dúvida dele. E outra, os 21 milhões, eles são uma métrica do Bitcoin, que são 21 milhões de Bitcoin, mas eles são divisíveis em 100 milhões de satoshis. E somando todos os satoshis que existem, são 2,1 quatrilhões de satoshis. E isso é aproximadamente o que existe de dinheiro no mundo hoje. Olha que curioso. Ou seja, se a hiperbitcoinização acontecesse de uma hora para outra, sim, iria ter satoshi para todo mundo. A divisibilidade do Bitcoin facilita isso, que as pessoas movimentem e negociem em satoshis. Então, quando a gente pensa em Bitcoin, são poucos Bitcoin para o padrão mundial, mas no futuro as pessoas não vão trocar satoshis assim no dia a dia. Não vão trocar Bitcoin no dia a dia, um Bitcoin inteiro. Elas vão trocar satoshis, que são essas menores unidades de medida, né? Assim como hoje a gente usa centavos e com o tempo os centavos do real foi perdendo relevância, né? Hoje não tem mais moeda de 1 centavo, por exemplo. No Bitcoin, ao contrário, a menor unidade de medida, que é o Satoshi, ele vai ser cada vez mais usado e um Bitcoin inteiro, ele vai ser para grandes movimentações. Então, até essa forma de usar as unidades de medida Fiat em Bitcoin tende a mudar no longo prazo, conforme o Bitcoin for sendo adotado. Então, lembra disso, tem sim Bitcoin para todo mundo, mas em formato de Satoshi, não em Bitcoin inteiro. Um Bitcoin inteiro não vai ter para todo mundo, gente. Para os milionários. Nem se todos os milionários do mundo quiserem ter um Bitcoin, não vai ter um Bitcoin. É isso aqui, ó, o que o Fernando falou, é a satoshização. A hiperbitcoinização é a satoshização, né? A gente começa a usar as menores unidades do Bitcoin. O Rubens, inclusive, nos mandou aqui uma contribuição para o canal de R$10. Obrigada, Rubens. O Rubens mandou essa pergunta. A cada halving, o custo de mineração também aumenta, certo? Pode acontecer de a mineração atingir um custo que a torne inviável e que não haja pessoas suficientes interessadas na mineração de Bitcoin com o tempo? Muita gente traz esse argumento como se isso fosse algo proibitivo, né? Que os mineradores vão parar de minerar quando o custo se tornar muito alto. Mas se a gente parar para analisar, isso já está acontecendo. Isso já está acontecendo e são dois movimentos que estão acontecendo simultaneamente, que é o seguinte. O hash rate do Bitcoin está cada vez mais alto, ou seja, a competição para achar o hash do bloco está cada vez maior. Ou seja, os mineradores têm que ter máquinas cada vez melhores, fontes de energia baratas e estrutura, eles têm que ser muito eficientes para conseguir achar o próximo bloco.
ao mesmo tempo que com o tempo as máquinas estão sendo cada vez mais eficientes, né? A tal da lei de Moore, né? As máquinas ASICs, elas são cada vez mais potência e eficiência para com a mesma energia ter um poder computacional cada vez maior. Eu acredito que no longo prazo, isso vai continuar acontecendo. Os mineradores vão achar formas cada vez mais eficientes, fontes de energia barata, desperdiçada, como a gente já falou em outros momentos aqui no podcast, inclusive, como fontes que usam metano, eólica, solar, que desperdiçam energia hidrelétrica, por exemplo, e que os mineradores estão lá consumindo essa energia que seria desperdiçada e convertendo em Bitcoin, ao mesmo tempo que as máquinas vão ser aprimoradas. Inclusive, pode acontecer um movimento ainda mais para frente, que é qualquer coisa que você use como eletrodoméstico pode minerar Bitcoin. Então, claro, vão ter as grandes fazendas de mineração super profissionais, com manutenção e aquelas que a gente vê em vários vídeos por aí. Mas é possível que daqui a pouco a nossa torradeira minere Bitcoin. E aí, claro, você não vai ter toda aquela eficiência de uma ASIC numa fazenda de mineração, mas você vai receber alguns satoshinhos. E aí são essas pequenas inovações tecnológicas que podem vir. E a gente até já mostrou no Reels um spa que usa máquinas de mineração para aquecer as banheiras desse spa. Então, esses usos do Bitcoin e do subproduto dele, que é o calor, podem ser desenvolvidos e isso tende a manter a mineração ativa. Então, claro, mineradores ineficientes, que não têm as máquinas mais modernas, que têm custo de energia alto, que não conseguem refrigerar bem, eles vão ser ineficientes. Esses mineradores vão sair da rede, porque eles vão ser forçados a inovar, achar fontes mais baratas. Mas, em outra escala, uma mineração caseira pode começar a surgir e manter também a mineração ativa e esse momento de mineradores desligando as máquinas nunca acontecer. Que é o que muito shitcoiner diz que vai acontecer com Bitcoin, né? Que chama de... Como é que é o nome? Security Budget. Que se os mineradores não receberem Bitcoin suficiente, eles vão desligar as máquinas, porque com o halving a recompensa começa a cair. Com os halvings a recompensa começa a cair, eles vão ter um custo tão alto de energia e manutenção que eles vão começar a desistir de minerar, vão desligar as máquinas e sair da mineração. Que é o oposto do que está acontecendo, né? A hash rate está batendo máximas, e aquele momento de inversão em que as taxas começam a ser a maior parte da receita dos mineradores está de fato acontecendo. Ok, por caminhos tortos, por ordinals, por esse monte de coisa que estão atacando na blockchain, mas está acontecendo. Os mineradores estão tendo... páreo a páreo até mês passado, recebendo 6 Bitcoin como recompensa e 6 Bitcoin como taxa aí por processar transações na rede. Então, por tudo isso, o que a rede está mostrando, o que tem acontecido é o contrário. Mineradores estão chegando cada vez mais na rede, hash rate está batendo máximas e não diminuindo, e não o contrário, né, que pode surgir com essas afirmações. Desculpa pela resposta longa. E terminei. O Marco perguntou o seguinte: soberania mete-me algum receio. Há pouco tempo atrás, a Ledger foi hackeada e conseguiram dados dos clientes. Esta semana foi a Trezor. O Marco está com receio das carteiras, na verdade, né? Do sistema das carteiras. Uhum. Tanto a Ledger quanto a Trezor, nesse exemplo específico de agora da Trezor, o que vazou foi o banco de dados. Ou seja, se você comprou uma Trezor ou uma Ledger, e a Ledger já teve isso no passado também, hackearam, no caso da Ledger, hackearam o Shopify, que é a estrutura de pagamentos ali quando a pessoa compra uma carteira, e conseguiram invadir e vazaram os dados de todo mundo que comprou. Na Trezor eu não vi exatamente onde que foi o ponto de falha, mas esse hacker conseguiu acessar os e-mails dos clientes e mandou phishing, ou seja, e-mails falsos dizendo que a pessoa precisava atualizar urgentemente a carteira, que ela estava sob perigo, e que para atualizar era muito importante colocar a seed em algum ponto ali do software da Trezor que aparece na tela do computador. Ou seja, a pessoa clica, instala um vírus no seu computador, um malware, e esse hacker induz a pessoa, através de orientações ali, a colocar as palavras de recuperação da carteira. Quando a pessoa faz isso, ele consegue roubar todo o saldo. Tem uma forma de prevenir isso, que é muito simples, mas às vezes as pessoas na tucanação daquele e-mail dizendo para atualizar rápido, senão você vai perder seus fundos, a pessoa não para e não pensa. Mas nunca digite sua seed em site, no seu computador, em lugar nenhum. Se você não está tentando recuperar numa carteira. Se você não está tentando recuperar porque você perdeu o seu dispositivo físico e
o site ou o próprio software está pedindo para você botar sua seed, não coloque. Porque a seed ela só vai ser colocada no dispositivo físico, né? Não no computador, no hardware mesmo. Se você seguir isso, dificilmente você vai cair no phishing. Se alguém pedir, se um site pedir, coloque sua seed aqui nesse pop-up, você vai desconfiar. Ih, tá querendo roubar minha seed. Então, hackers, ladrões de todos os tipos são criativos. E quando eles invadem as plataformas, eles acham formas de tentar assustar as pessoas para que elas ajam sem pensar. E eu acho que esse é o ponto, né? Soberania é algo super importante, tem que ter responsabilidade. É você sendo o seu próprio banco. Tem ônus e bônus. O bônus é toda a liberdade que ela te dá. E o ônus é você estar tá sempre alerta. Tá consciente de que vão tentar te atacar. E você não cair, não cair nas maracutaias dos phishings, né? Não entrar em site suspeito, não clicar em link suspeito. No caso da Ledger, o que aconteceu é que a galera que usa para DeFi, NFT e outras plataformas acabou recebendo tokens ou plugou nessas plataformas e recebeu um phishing direto no seu software da Ledger e aconteceu esse mesmo processo. Coloque aqui o seu seed e as pessoas colocaram assustadas e acabaram roubando, ou o próprio dispositivo revelou através de um contrato que tinha ali, mas era quem estava acessando outras plataformas. Quem tinha só Bitcoin não foi afetado porque tinha a ver com outras blockchains, contratos de outros protocolos. Mas é isso, envolve você estar sempre alerta e consciente dos ataques que acontecem, né? E phishing é um dos golpes na internet mais comuns. É. Tem que ficar atento e entender como funciona. Esse aqui tu separou, Carol, do Carlos, DCA no BTC e que caia mais. Separei? Ah, então foi quando a gente estava falando do passo a passo. E aí eu acho que eu separei porque o Carlos é o exemplo, né? Quando a pessoa começa a acumular Bitcoin, ela começa a torcer para que caia, não para que suba. Inverte a lógica também. Tem esse... Marcelo perguntou aqui, até o presente momento, todos os ciclos pareceram sempre repetir o mesmo padrão. Claro, com algumas pequenas diferenças. A gente viu isso ontem, né? A Carol mostrou os ciclos e tem umas diferenças de valorização em cada um dos ciclos, por exemplo. Há como garantir que os próximos ciclos repetirão este mesmo padrão? Obrigado. Pode não repetir. É aquela história, né? Valorização passada não é sinal de valorização futura. Só que Bitcoin não tem como mudar suas propriedades. Ele não vai se tornar menos escasso, ele não vai perder descentralização, porque ele já descentralizou, as pessoas já rodam nodes. Ele não vai mudar, porque os nodes não vão topar rodar uma versão adulterada do protocolo. O que muda é a demanda. A oferta é sempre a mesma, já está previsível, programada para daqui 100 anos. O que pode mudar é as pessoas, sei lá, se assustarem com o Bitcoin, ou alguma exchange falir, como aconteceu com a FTX, e temporariamente o preço cair. Então, mesmo que não repita um padrão, eu acho que o ciclo passado já foi um ciclo que foi suprimido. Não sei se vocês lembram que apareceu notícias de que a FTX tentou manipular o preço do Bitcoin. Eles tentaram vender Bitcoin para converter em outros tokens. Através da Alameda tinha uma maracutaia que eles fizeram. Então, o ciclo passado já foi um ciclo que há rumores de que a FTX tentou suprimir o preço para oferecer outros tokens para as pessoas e aumentar a demanda para outros tokens. Pode acontecer de novo? Pode, mas mesmo assim, Bitcoin valorizou em 2021. Ele teve uma subida parabólica, ele valorizou 10 vezes desde que o halving aconteceu. E outra alteração que pode acontecer é ser um ciclo muito melhor do que as pessoas imaginam, porque, de fato, a escassez do Bitcoin está aumentando cada vez mais, a demanda está aumentando cada vez mais, e está cada vez mais clara a diferença entre Bitcoin e o resto, né? Porque até o ciclo passado isso era muito misturado. E agora, venture capital, institucionais, perceberam que existe um pump and dump, existem protocolos que se dizem descentralizados, mas são empresas, e que se eles se vincularem a golpes, a pump and dump ou securities irregulares, eles podem ser cobrados no futuro. Então, por isso que eu acredito que... não acredito que o próximo ciclo não vai ter nenhum tipo de valorização, volatilidade. Acredito que sim, ele tende a repetir esses movimentos, mas é difícil mensurar até onde vai. E é nesse ponto que a gente está, né? Até onde pode ir. E aí vira um papo de bola de cristal, tentar adivinhar o movimento de preço do Bitcoin. E a gente tende a se posicionar para o longo prazo, não no curto prazo, né, Cacá? Vamos para a próxima pergunta.
Felipe Oliveira, boa noite, meninas. Vocês acham que com o avanço das IAs, das inteligências artificiais, o Bitcoin corre risco de ataques ou algo que ameace? Isso também tem a ver com os computadores quânticos, né? Não, tem a ver, mas é o mesmo tipo de argumentação. Isso. IA não é a mesma coisa que computador quântico. Não é a mesma coisa, mas eu digo é o mesmo FUD, a mesma dúvida. É o mesmo estilo, né? É o Mesmo estilo. É. Porque assim, para atacar a rede Bitcoin, o que precisaria? Ter 51% da rede. 51% de quem produz os blocos, 51% dos nodes. Uma IA não conseguiria fazer esse ataque, porque IAs não conseguem ter ASICs e não conseguem converter energia em hash. Quem consegue fazer isso são as máquinas nas fazendas de mineração ou as ASICs que as pessoas têm em casa, e as IAs não conseguem fazer isso. É um software que é rodado via protocolo. Então, o primeiro ponto é que não tem como fazer um ataque de 51%, porque ASIC IA não minera, né? Não consegue quebrar a SHA-256, porque também não tem poder computacional suficientemente para fazer isso. Quem poderia ter é o computador quântico. E aí que vem o argumento de, e se IAs e computadores quânticos se juntarem para atacar o Bitcoin? Mesmo assim, o computador quântico é algo que está sendo pesquisado. Existe uma corrida aí entre os países e as empresas para ver quem que vai criar. E nem o computador quântico conseguiria atacar a rede Bitcoin. Por quê? Teria que ser um poder computacional absurdamente grande. E também tem um outro mecanismo no Bitcoin que se chama ajuste de dificuldade. Se um computador quântico começasse a atacar o Bitcoin, a rede ele iria conseguir acelerar um pouco o processamento de blocos, mas a rede ia aumentar cada vez mais a dificuldade, a ponto de o computador quântico não conseguir centralizar nele a mineração de Bitcoin. Então, ele ia ficar encurralado, ele não ia conseguir avançar, ele ia ficar em algum momento travado na produção de blocos, até que a rede conseguiria modificar o protocolo, todo mundo em consenso, se for o caso, num evento como esses, para uma criptografia quantum resistente. Mas o próprio ajuste de dificuldade poderia conter um ataque de um computador quântico. Tem artigo, tem vídeo sobre isso aqui no canal, mas em resumo é isso. Nem IA, nem computador quântico ainda não existe, né, de forma pública, conseguiria atacar a rede Bitcoin. Boa, Carol. Tem essa aqui, ó, que eu tô selecionando há horas. Caio Matheus, tá? Tá ansiosa para responder essa? É que só tu traz as perguntas. Só eu selecionei. Ó, tá certo. Fala aí. Dizem que quem movimenta Bitcoin pela Binance Smart Chain não movimenta Bitcoin de verdade. Isso confere? Confere. Porque qualquer coisa que se diga Bitcoin, mas em outra blockchain, não é Bitcoin. Wrapped Bitcoin em Ethereum, Wrapped Bitcoin que seja na Binance, que é a tal da BEP deles lá, não é Bitcoin, porque esses tokens, eles seguem as regras da blockchain onde eles foram emitidos, ou seja, da blockchain Binance, da blockchain Ethereum. Não segue as regras da blockchain Bitcoin. Então, portanto, não é Bitcoin. Porque só é Bitcoin de verdade dentro das regras de consenso do Bitcoin, dentro do protocolo Bitcoin e de como ele funciona. Então, é por isso que Bitcoin dentro da Binance ou dentro da Binance Chain não é Bitcoin. Você está negociando um token que reflete só o preço do Bitcoin, mas não as propriedades dele. E é por isso que Bitcoin de verdade, só na sua carteira, e Bitcoin mesmo da rede Bitcoin, não de outras redes. Tá, Cacá, vai lá, segue nas tuas seleções. A Nicole botou assim, ó, o curso Bitcoin Starter, né? Serve para quem já investe em Bitcoin ou serve somente para quem está iniciando? Muito boa pergunta, Nicole. Ele também é para quem já investe em Bitcoin, porque ele é um curso que vai do zero ao avançado. Então, depende muito do seu nível de conhecimento. Se você quer aprofundar mais, quer melhorar a sua estratégia de aportes, eu não sei como que você faz hoje, não sei como que você compra Bitcoin hoje, se você guarda Bitcoin hoje, se você sabe como guardar. Então, tudo isso você vai aprender no Bitcoin Starter, depende muito. Então, quem já compra, sim, o Bitcoin Starter é extremamente válido e vai te ajudar, sim, a você avançar ainda mais no seu conhecimento, tá? É simplesmente o meu cérebro e o cérebro da Carol colocados em conteúdo no Bitcoin Starter. É simplesmente isso. Tudo que vocês viram aqui de 2 horas de conteúdo tem muito mais. São 100 aulas que tem lá, né? São 20 horas de conteúdo. Vocês viram 2 horas. Lá tem mais 20 horas de conteúdo explicando tudo sobre Bitcoin e como o mercado funciona. Eu achei legal que
eu não sei, Slimmest Snake, botou assim, eu sou muito desse canal, muito conhecimento, muito profissional, fico entusiasmado com vocês falando. Que legal. Show de bola, fico feliz em saber. Pessoal, então tá, a gente tá lá com o Bitcoin Starter aberto, com a nossa promo no ar. Tá valendo a partir de agora 15% de desconto para ajudar vocês a acelerar aí esse processo de aprendizado, né? O conteúdo todo estruturado no Bitcoin Starter. Depois, daqui uma semaninha, a gente fecha essa promo de 15%. Não temos planos de ter uma outra promo. Isso aqui foi justamente para ajudar vocês no início do ano, 2024. Vem halving aí, vocês pediram, né? Eu li aqui uma mensagem de um seguidor pedindo uma promo até o halving. A gente considera esse um momento bem importante para quem não começou ainda começar. E quem já começou, como a Nicole perguntou aqui, se posicionar melhor, melhorar a sua estratégia, saber como fazer a custódia da maneira correta, segura, né? Às vezes a pessoa começa a comprar Bitcoin, mas só sabe uma parte. E, aliás, vocês às vezes perguntam umas coisas para nós aqui, que a gente até pode explicar, a Carol trouxe várias explicações, mas isso é um fragmento do conteúdo, é um fragmento do cenário. Às vezes, para você entender mesmo o que a gente está falando, você precisa entender os conceitos anteriores, ou mais conceitos. Então, é isso que está totalmente compilado lá no Bitcoin Starter, tá? Então, tá lá o nosso site, areabitcoin.com.br, lá vocês vão encontrar o Bitcoin Starter, além dos descontos de 15%, para quem for pagar em fiat, em reais, por exemplo. Quem vai pagar em Bitcoin ainda ganha mais R$100 de desconto e ainda por cima ganha, os 30 primeiros ganham aí uma mentoria em grupo com a gente, comigo, com a Carol, que a gente vai marcar mais para o final de fevereiro, para dar tempo de vocês assistirem todo o curso, todas as aulas, tá? E aí vocês já chegarem prontos, os 30 primeiros aí que se inscreveram no curso a partir de agora, vão ter essa mentoria e vocês já chegam aquecidos já com as perguntas de vocês. Beleza? Pessoal, amamos estar com vocês aqui hoje. Vocês gostaram dessa aula? Comenta aqui no chat que eu quero saber. O que vocês acharam dessa aula hoje? Fez diferença na vida de vocês? Vocês aprenderam alguma coisa nessa aula aqui hoje? Quem curtiu, comenta aí. O Jefferson disse, Carol, muito nerd, professora nata. Eu comentei ontem no chat, a Carol é muito nerd, gente. Você não tem noção. Beijo, Ela Jefferson. é muito nerd. Não sei, eu sou louca por Bitcoin. Eu adoro estudar, então... Enfim, eu acho o nerd uma coisa boa, sabe? Não... Enfim. Fico sem graça. Francinelso está fazendo uma pergunta aqui. Francinelso, vou responder lá no grupo dos alunos daqui a pouco, tá? Essa pergunta aqui para ti. Comentem aí, gostaram? Então, maravilhosa. A Wagner, nossa aluna, botou aqui. Marisa, muito, gostou muito. O Fronza botou top, sempre muito conhecimento. O Infinity, 7 minutos já abriu minha mente. Olha que legal. O Talaken, vocês podem olhar minha pergunta ali em cima. Ai, Talaken, a gente respondeu várias. Manda por DM para nós que a gente responde lá no Instagram. Qual a opinião de vocês em relação a livro? A galera perguntando aqui do Bitcoin Red Pill. Muita gente perguntando aqui de outros educadores assim de Bitcoin, né? A gente fica feliz que tem mais pessoas educando sobre Bitcoin na internet, quanto mais educadores, melhor, espalhando esse conteúdo, né? Pela visão, pela ótica Bitcoin only, isso é muito importante. A Wagner disse que tu é nerd total. O Kael, show, parabéns pela excelência, obrigada. O Carlos, contagiante ouvir a Carol falando. A Carol chega a brilhar o olho, né? Muito legal isso. O que mais tem aqui? Nerd total. Não me chamem no churrasco de vocês. A Cacá falou lá nessa desculpa, né? Não seja o chato do churrasco. Quando a gente vai em churrasco, eu digo pra Carol, proibida de falar sobre Bitcoin no churrasco, tá? A gente já fez muito isso, pessoal, nos churrascos. E aí chegou um ponto que a gente já via que os nossos amigos já estavam meio assim, tipo, lá vem elas, vêm falar de Bitcoin de novo, já não aguentava mais. Virava o assunto, dominava, sabe? Aí hoje a gente tem um acordo, a Carol. A gente vai no churrasco dos amigos, nada de falar de Bitcoin, vamos falar de coisas aleatórias. A não ser que tenha alguém que queira muito saber. Que às vezes aparece um amigo querendo muito saber sobre Bitcoin, daí a gente engata o papo ali, né, com aquela pessoa. Mas é que é muito complexo, qualquer coisa se conecta com Bitcoin. Vai falar de IA, pum, conecta com Bitcoin. A carne ficou cara, pum, Bitcoin, entende? Qualquer coisa do assunto começa a coçar, vem uma coisa assim de dentro. Mas enfim, acho que muita gente sente isso também. O pior é que tu vê Bitcoin em tudo, né? Até em marca de coisas. Esses tempos tu viu uma marca e pensou, Bitcoin. Gente. Não, eu fui comprar calcinha, gente.
E aí eu fui comprar calcinha na Hope. E aí eu lembrei do Michael Saylor, Bitcoins Hope. Ou Beats, tem um chocolate que é Beats. Entende? É uns cross que não sei de onde é que vem. Mas enfim, tá aí a dica pro Michael Saylor. Já pode fazer uma parceria aí com a marca de calcinha. Enfim, me despeço com essa. Gabriela, vocês são ótimas. O Jack, obrigada por tudo. O Mauro, sou fã de vocês, desde o mundo cripto. A Nayana, como é a carteira de vocês? A gente mostrou, Nayana, aqui. Volta um pouquinho na aula, a gente mostrou a performance da nossa carteira, tá? Marcelo, qual exchange vocês usam? Lá no Starter tem tudo isso. A gente fala sobre várias exchanges, contas digitais, qual vale a pena, qual que não vale a pena. Bianca, tem descontinho no curso? Quero muito fazer. Tem, Bianca. A gente estava aqui justamente falando isso. Tem 15% de desconto e os 30 primeiros ainda ganham uma mentoria em grupo com a gente. Vai lá no nosso site, areabitcoin.com.br, e faça sua inscrição antes que... Nem sei como é que já está, se já não encerrou os 30. Mas vai lá e faça sua inscrição. Cheguei depois, Rafael. Que mais? O Bruno, descobri que o Bitcoin Starter é muito mais que pensei que fosse. Bruno, é tanto conteúdo que tem lá. Muita coisa. Muita coisa. Ricardo, algum spoiler sobre o evento em Portugal? O Carol vai palestrar lá, eu vou estar junto lá em Madeira, na Bitcoin Atlantis. Não tem spoiler, né? Tá aí, revelado. Tem a data já, tem a Carol vai estar no palco, vai estar o Michael Saylor lá, vai estar a Jack Dorsey, vai estar a Lynn Alden, vai estar um monte de gente legal. E a gente também vai estar lá no palco palestrando. A Carol vai estar lá. Área Bitcoin, representando a área Bitcoin. Ó, quem estiver perto de Portugal tem até um cupom de desconto. A área Bitcoin ganha 10% de desconto no ingresso. Já tá. Ó, isso é spoiler, ó. Já nos manda aí, nos manda aí que a gente manda o código. Rafael, não adianta chamar a Carol para o churrasco, ela vai dizer que vai ficar em casa estudando Bitcoin. Ah, não, eu vou no churrasco, gente, por favor. O Jefferson Lira, parabéns, meninas, muitos conhecimentos sobre Bitcoin. Obrigada. Vocês são uma ameaça às baleias aos governos. Ai, ai, ai. Deixa os governos para lá. Deixa a gente aí acumulando Bitcoin, deixa os governos para lá. Show de bola, show de bola. Pessoal, muito boa noite. Compartilhem essa aula com quem vocês acham que isso vai ser de fato... vai agregar na vida das pessoas, que eu acredito que vai agregar na vida de todo mundo, mas às vezes as pessoas têm gente que está meio fechado para esse tipo de conhecimento. Então, manda para amigos que vocês acham que vão curtir esse conteúdo, manda para familiares. Vai ser bem importante essas pessoas saberem sobre Bitcoin. Vocês já entenderam aqui o potencial que o Bitcoin tem, como o Bitcoin é diferenciado de todos os outros ativos tradicionais e como ele é diferente de todo o resto do mundo cripto. Quero muito que vocês entendam isso, tá, gente? Vi bastante gente perguntando sobre shitcoin e altcoins aqui no chat. Bora acompanhar o nosso conteúdo para entender as diferenças, mudar a mentalidade, entender como o Bitcoin é diferente de todo o resto, tá? Isso vai ser bem importante para vocês não perderem dinheiro aí no mercado. Gente, boa noite. A gente vai agora comer uma pizza. Beijos. Esperamos vocês lá no Bitcoin Starter, dentro da plataforma. Logo, logo tem aula ao vivo lá para os alunos, tá? A gente daqui a pouquinho tá lá no grupo do Telegram esperando vocês. Beijo, gente. Valeu. Boa noite, até mais.